Você que se liga na Globo, nós estamos de volta, estádio Moisés do Carelli em Campinas, já já a bola rolando para Ponte Preta e Flamengo, jogo da segunda rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Estamos com o finzinho da execução do hino nacional do Brasil. A execução do hino nacional brasileiro, e nós vamos então confirmar as escalações de Ponte Preta e Flamengo. Nesse domingo de muito calor por todo o sudeste brasileiro, Campinas com 30 graus de temperatura. A Ponte Preta do técnico Jorginho vai a campo então com este time. Roberto é o goleiro número 1, depois Arthur, lateral direito 2, os zagueiros de área são o César, número 3, e o Ferron, número 4, e o Wendel, lateral esquerdo, número 6. No meio de campo da Ponte Preta tem Baraca com a 5 e Felipe Bastos com a número 8. Em tese, hoje, dois jogadores mais ofensivos nas meias, o Adrianinho, número 10, e o Chiquinho com a número 11. E no ataque, a Dailton com a 7 e o William tem 11 gols no campeonato, vestindo a camisa 9, o técnico Jorginho. Jorginho que até recentemente dirigia o time do Flamengo. Enquanto você vai vendo aí o André Santos, o capitão do Flamengo, o William, capitão da Ponte Preta. Vamos confirmar então a escalação do Flamengo para você. Mano Menezes com vários problemas para a definição do time, que vai a campo desta forma. Paulo Vitor, 48. Na lateral direita, Luiz Antônio, número 15. O Léo Moura está poupado. A dupla de zaga, Wallace, 14. E Samir, número 33. E o André Santos, na lateral esquerda, 27. Os dois volantes do Flamengo são o Cáceres, número 5. E o Diego Silva, com a número 35. A linha de 3 meias com o Paulinho, 26. O Carlos Eduardo com a 20 e o Gabriel, número 10. E o brocador Hernani, confirmado como centroavante, camisa número 9, tem 6 gols no Campeonato Brasileiro. O Hernani, esta é a escalação do técnico Mano Menezes. Jogadores reunidos na expectativa de a bola rolar. Nós vamos confirmar a arbitragem para o jogo desta tarde. Veja aí a reunião dos jogadores do Flamengo. Este é o Paulo Henrique de Godoy Bezerra, da Federação Catarinense, com o Márcio Santiago, com a Neuza Inês Bach, e os assistentes de linha de fundo, o Ronan Marques da Rosa e o Jefferson Schmidt. Este o quinteto de arbitragem para o jogo desta tarde no estádio Moisés do Carelli, na cidade de Campinas. Tudo pronto, vai começar o jogo. Nós estamos com o Júnior, com o Renato Marcílio. Ao longo da transmissão teremos a opinião dos nossos comentaristas, os nossos repórteres, a Fernanda Gentil e o Caio Maciel em Campinas. Rodada importantíssima do Campeonato Brasileiro para você. Nós teremos os jogos simultâneos, são outros 4 jogos acontecendo simultaneamente a Ponte Preta e Flamengo. Na medida em que os gols forem acontecendo, a gente vai te informando. Aí você vê o Chiquinho, que é uma das atrações da Ponte Preta, faz várias funções no time. Esse é o zagueiro Ferron, acabou barrando o Sacomã, que vinha jogando como titular, foi suspenso, não voltou mais para o time. Você vê aí o Cáceres, o paraguaio, um dos volantes do time do Flamengo. Fazer contato com os nossos repórteres. Caio Maciel, acompanhando tudo da Ponte Preta. Boa tarde, Caio. Daqui a pouco a gente faz contato com os repórteres no estádio Moisés do Carelli, em Campinas. Bola vai rolar. Flamengo e Ponte Preta. Expectativa é muito grande em função da parte de baixo da tabela. Aí o capitão André Santos, você vê o Felipe Bastos, que até pouco tempo estava no Vasco. É um dos volantes do time da Ponte Preta, a ponte do Jorginho. Costuma liberar 2 caras lateralmente ao volante central, que é o Baraca, o número 5, e a torcida da Macaca. Muita gente sem camisa, faz um calor danado em Campinas. Expectativa de que a bola role às 4 horas em ponto. Aí o Paulo Henrique de Godoy Bezerra tá muito certo. Começar antes da hora também não pode. Atraso é muito pior, né? Mas começar antes da hora não pode não. Júnior, sua expectativa, Ponte Preta e Flamengo, times que olham para a parte de baixo da tabela. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Naturalmente, Luiz, o desespero da Ponte Preta pode ser um aliado do Flamengo, né? Lembrando que para você ganhar da Ponte em Campinas, Luiz, você tem que agir como foi o Internacional que ganhou, marcando sob pressão o tempo todo. Se ficar lá atrás esperando a Ponte para sair no contra-ataque, vai correr muito perigo. E a Ponte, mesmo nessa situação que está, como você já disse, o Williams tem 11 gols no campeonato, é o jogador mais importante da equipe. Tudo pronto para começar o jogo em Campinas. Paulo Henrique de Godoy Bezerra arredonda o seu cronômetro.
O gramado se apresenta em boas condições, autoriza Paulo Henrique de Godoy Bezerra. É jogo importantíssimo do Campeonato Brasileiro. Ponte Preta e Flamengo a partir de agora para você. Carlos Eduardo foi desarmado pelo César, saiu jogando errado o César. Aí a bola fica no André Santos. Gabriel tentou a devolução, chega a Baraca. Tentou fazer a ligação do lado direito, botou força demais. Foi aplaudido de toda forma ali pelo Adailton. Adailton é uma novidade do Jorginho hoje, né? Não vinha jogando não como titular na Ponte. Nas últimas partidas o Leonardo jogou ali de parceiro do Willian. No último jogo jogou o Chiquinho. Que hoje está compondo aí o meio de campo do time da Ponte Preta. Aí a chegada do Hernani. Acabou perdendo. Bola para o Adailton. Chega rasgando o André Santos. É lateral. Não saiu essa bola? Saiu. Ela deu uma quicada. Aí você vê o Jorginho. Lateral direito, campeão mundial em 94. Começou a carreira no América, né? Apareceu mesmo como técnico no América. Passou por alguns clubes, bom trabalho no Figueirense, esteve no Flamengo e agora está na Ponte Preta. Vai lá o Arthur para fazer a cobrança. Outro que o Jorginho levou a condição de titular no time da Macaca. E o Regis vinha jogando, mas a torcida pegava demais no pé do Regis. Aí a bola em profundidade. Vai lá o Carlos Eduardo. Espirrada, Paulinho foi. Protege, deixa a bola sair, ganha o lateral que favorece o time do Flamengo. Vai lá o Luiz Antônio para fazer a cobrança, você vê o Paulinho. Havia até expectativa talvez do Paulinho jogar ele como lateral, né? Como aconteceu contra o Cruzeiro na Copa do Brasil. Mas não, tá na meia. Tá jogando o Felipe Bastos. Encostou o Hernani na marcação e trabalhou do lado esquerdo com o Wendel. Aí você vê o Chiquinho. Lá no chão o Chiquinho, falta cometida pelo Luiz Antônio. É tempo do Renato Marcílio, nosso comentarista de arbitragem. Falta foi cobrada rapidinho ali, o Flamengo se recupera com o Luiz Antônio. Boa tarde, Marcília, tudo bem? Boa tarde, Luiz, tudo tranquilo, amigo da TV Globo. Paulo Henrique Godoy Bezerra, que já está em fase final, né, da sua carreira, que vem tendo atuações muito irregulares, né? Aí tem um jogo difícil, em função da situação das equipes na tabela. Carlos Eduardo na linha de fundo, olha o cruzamento, a bola passa na cara do gol da Ponte Preta. E vai saindo lá do outro lado em lateral, que favorece o time de Campinas. Olha, simultaneamente estaremos acompanhando então a rodada. Já a gente passa para você pelos jogos da rodada deste domingo. São 8 jogos no domingo, 3 deles acontecendo às 6h30 da tarde. Ou seja, temos 5 partidas agora, 16 às 4 da tarde pelo horário de Brasília. Tem tudo para ter muita bolinha na tela da Globo, né? Aí o Chiquinho. Chegou bem o Carlos Eduardo, desarma o Chiquinho. Bola fica com o Gabriel. Chega Felipe Bastos. De novo Carlos Eduardo. Luiz Antônio. São os primeiros 3 minutos de bola rolando. O Moisés Lucarelli, também chamado de majestoso pela torcida da Ponte Preta. Os mais antigos estádios do Brasil. Paulinho. Ficou marcado por uma dupla ali pelo Ferron e pelo Wendel. Brigou pela posse de bola e ganhou. Boa jogada do Paulinho. Recua para Luiz Antônio. Bota na frente. Faz o cruzamento. Fechou para tentar o domínio. O jogo está parado. Está marcado um toque. Você vê que o Diego Silva se apresentou lá na frente. O Paulo Henrique de Godoy Bezerra marcou um toque, me pareceu o gesto que ele fez ali. Vamos ver se a gente decifra agora. Tem um toque ali do Diego Silva? No braço esquerdo. A bola escapou. E o braço esquerdo traz a bola de volta para a perna direita dele. Foi bem marcado. Vai cobrar ali o César, recuando lá pro Roberto. Teve um tempão no Vasco da Gama, chamado de Tigrão, goleiro da Ponte Preta. César, trabalhando no meio com o Baraca. À esquerda quem recebe é o Wendel. Adrianinho. Luiz Antônio marcando. Aí o Adrianinho. É um ídolo da torcida da Ponte Preta, o Adrianinho. Tá de volta ao futebol brasileiro. Botou na esquerda pro Chiquinho. Velocidade. Adailton vai para a boca do gol. Bola desviada, vai pela linha de fundo. Escanteio que favorece a Ponte Preta. Aí você vê o Wallace. Quando joga com o Samir, ele joga do lado direito da defesa. Quando joga com o Chicão, que continua se recuperando de um probleminha muscular, né? Tudo indica que vai estar em campo quarta-feira. Olha o cruzamento, o Willian vai subindo, Adailton também. Samir tirou e o Paulinho complementa.
Aí o Baraca devolve lá para a área do Flamengo, mas o pé não estava muito calibrado não, e a bola vai saindo em lateral, que favorece o Flamengo. Agora sim vamos ter contato com os nossos repórteres. Caio Maciel, tudo bem, Caio? Tudo bem, Luiz, boa tarde a você, dia quente aqui em Campinas. Como você falou, Adailton é a esperança no lado de William, artilheiro do Brasil com 26 gols, para que a Ponte volte a vencer, já que está próxima de uma das piores sequências da história, 7 derrotas seguidas, né? Verdade, Caio, são 7 derrotas seguidas. O Campeonato Brasileiro é extremamente competitivo, então mesmo os times que perdem, às vezes são jogos extremamente equilibrados, basta a gente voltar quinta-feira. Ponte Preta perdeu para o São Paulo por 1-0 na estreia lá do Muricy, mas foi um jogo extremamente equilibrado, tenso, eu diria, até pela circunstância de dois times que lutam contra o rebaixamento. Diego Silva, adiantando, Paulinho, devolução no meio para o Gabriel, arrumou para o Hernani, girou, tentou um calcanhar ali para o Gabriel. Será que ele botou tanta força? Será que ele não tentou para o gol, né? Eu acho que primeiro a bola do Gabriel era para o Diego Silva, que vinha de trás, né? E depois a tentativa foi de calcanhar para o Gabriel mesmo. Ali o Júnior, aí o Hernani para o Carlos Eduardo. E a falta do Felipe Bastos sobre o Carlos Eduardo, que fica sentindo ali o tornozelo, a panturrilha da perna direita. A repórter Fernanda Gentil está acompanhando tudo do Flamengo. Já vou fazer esse contato com a Fernanda Gentil. A gente está revendo a falta sofrida pelo Carlos Eduardo, porque o Flamengo vem para o ataque. Hernani tentou girar. Chegou o César. Faz o levantamento buscando a Adailton. E o toque do Cáceres, o lateral, favorece a Ponte Preta. Mais uma vez aí no detalhe o camisa 7, Adailton. Essa modificação aí que faz o Jorginho, isso vai surtir algum efeito. Ali o Arthur na cobrança do lateral. William. Samir evitou a saída de bola pela linha de fundo e saiu jogando com o André Santos. Aí o Cáceres. Toque de cabeça do Ferron direto para o goleiro Paulo Vitor. Fernanda Gentil acompanhando tudo do Flamengo. Alô, Fernanda, boa tarde. Oi, Luiz, boa tarde para você, muito boa tarde a todos. Você já comentou sobre isso, né? O Flamengo vem hoje a campo com 4 baixas, Elias, Léo Moura, Chicão e também o Felipe. E o Mano Menezes disse mais uma vez que uma arrancada nesse início do retorno seria fundamental para recuperar os pontos perdidos no início do Campeonato Brasileiro, quando inclusive o Flamengo era comandado pelo Jorginho, que hoje está à frente da Ponte Preta. Vamos ver se ele consegue mais uma vitória hoje, já que venceu no meio da semana o Santos, né, Luiz? Venceu por 2-1, um jogo também extremamente equilibrado no Maracanã. Aí você vê o Baraca, um dos volantes do time da Ponte Preta, orientando ali, mas a bola estava em movimento nessa cobrança. A cobrança vai ser executada novamente aqui pela esquerda. Mais uma vez aí o Baraca, 27 anos. Vários times aí do interior de São Paulo, o Baraca. E nesta temporada na Ponte Preta do Jorginho. Aí o André Santos na cobrança. Luiz Antônio. Cáceres. Devolução lá para o Luiz Antônio. Adiantando, boa bola no meio. Recebeu o Paulinho, tentava para o Hernani. César fez a parede, vai saindo tranquilo. Roberto para fazer a defesa. Wendel. Sempre uma válvula ofensiva importante para o time da Ponte Preta. Veja como ele carrega, tenta construir a jogada ofensiva do lado esquerdo. Jogando no Adrianinho. Luiz Antônio está marcando. Baraca. Mais uma vez no Wendel. Domina bem no peito, traz para a perna esquerda, tenta o cruzamento. Bola desviada no Wallace, vai saindo pela linha de fundo, é escanteio para a Ponte Preta. Aí você está vendo o Mano Menezes, do lado direito dele ali o Sidney Lobo, que é o auxiliar do Mano Menezes, para onde ele vai, ele carrega o Sidney, e inclusive na seleção brasileira, o Sidney como principal auxiliar do Mano Menezes. Vamos para a cobrança do escanteio, veja o levantamento, Adrianinho, André Santos tirou dali. Bola fica no Gabriel. Arrumou para o Carlos Eduardo. Boa bola para o Paulinho. Velocidade do Paulinho. Gabriel se manda do lado direito. Paulinho fez o corte. Clareou para o pé direito. Rolou para o Gabriel. A chance do primeiro. Tocou meio que por cobertura. Passou na frente do gol. Ficou com o Paulinho. E na sequência aí, escanteio para o Flamengo no desvio do Wendel. A velocidade, a arrancada para a saída do contra-ataque. Isso foi muito claro que foi legal, né? Mas aí a conclusão da jogada. Ele dominou mal. Tá vendo? Ele dominou a bola fugiu. E ele tentou cruzar mesmo. E o Roberto já estava chegando, quer dizer, ele não tinha opção. Tinha que realmente tentar um outro companheiro. Se ele domina bem a bola, fatalmente ia dar uma jogada melhor. Olha lá o Gabriel na cobrança do escanteio. Aí Gabriel para a bola, na primeira trave, tentou fazer o domínio Paulinho. Chega Baraca rasgando, tira dali. Adailton.
juiz parou e marcou a falta sobre o Adailton. É um perigo, vai chegando e botando a mão na bola. Numa dessas, não apitou a falta ainda. Vamos ver o que vai fazer o Paulo Henrique de Godoy Bezerra. Se mostrar o cartão amarelo, não comete nenhum exagero. O jogador do Flamengo pegou a bola e saiu caminhando com ela. Isso é terminantemente proibido pela FIFA. Deixa a bola no chão. Você tem até, Luiz, alguns artifícios que você usa. Não precisa você carregar a bola, você entrega para o teu companheiro até se reorganizar, entendeu? É uma forma que os jogadores usam. Se você ficar com a bola, você toma um amarelo, né? Adrianinho. Na direita quem chega é Arthur. André Santos está na marcação. Ele faz o levantamento para o William. É sempre um perigo, William. Tentou girar atrás para o corte do Samir. Saiu jogando, perdeu inclusive a caneleira na jogada ali. Baraca tentou de bico para o Adrianinho. De primeira para o Adailton. Jogo que segue. Agora o Adailton sofre a falta. Juiz para o jogo, marca a falta do Diego Silva. E o Paulo Henrique está falando de montão hoje, deu um sorriso agora ali para o Diego Silva. Mas no lance do Adrianinho, ele já teria que ter marcado a falta. Porque olha que tipo de vantagem houve. Nenhuma, né? A vantagem é você não favorecer o infrator quando deixar o jogo seguir. No caso, a vantagem era botar a bola no chão e marcar a falta, que era um tiro livre direto, frontal a favor da Ponte Preta. A torcida da Ponte Preta tenta incentivar o time. A torcida que foi convocada, a torcida da Ponte Preta, assim, dos times do interior do Brasil, é das mais apaixonadas que nós temos, né? Sempre muito presente. E a torcida do Flamengo, para variar, ocupando o seu espaço, uma quantidade enorme de torcedores. Ali atrás do gol, defendido pelo Paulo Vitor. E o Felipe Bastos tem aquele chute forte, torcedor do Vasco, por exemplo, se lembra muito. Ele repica e solta o pé direito, jogou à esquerda do gol, fica se lamentando o Felipe Bastos. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, refresque-se com mais 100 amigos na Copa. Vamos dar uma passada então nos jogos da rodada deste fim de semana, a segunda rodada do retorno. O Cruzeiro venceu o Atlético Paranaense ontem, mais líder do que nunca. Gol do Newton. Fluminense 2-1 na Portuguesa de virada à noite no Maracanã. O Vasco e São Paulo estão empatando 0-0 em São Januário. Foi falta ali do Hernani. Corinthians e Goiás 0-0 no Pacaembu. Temos ainda Criciúma Internacional jogando no Heriberto Wilson em Santa Catarina. Coritiba e Bahia também bola rolando 0-0. 6h30, Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio é um dos postulantes aí ao título. Vitória e Náutico, jogo que envolve a parte de baixo da tabela. E o Santos recebendo o Botafogo. O Santos querendo encostar no G4 e o Botafogo na luta pelo título. O Cruzeiro abriu 7, não pode permitir que o Cruzeiro se desgarre, né? Se quiser alguma coisa de título, tem que partir para cima do Santos hoje. Aí o Paulinho, lá no chão, a bola ficou no Carlos Eduardo, o juiz mandou seguir. Luiz Antônio, mais atrás no Cáceres. Bola tocada na direita, quem chega é Carlos Eduardo. Vai ser jogada a bola para fora para que ocorra um atendimento. Acho que foi o Diego Silva, Luiz. Numa jogada anterior, ele deu um passe, logo depois ele colocou a mão na perna, alguma coisa assim. A gente está revendo o lance do Paulinho, né? O juiz, aí foi que o juiz mandou seguir, mas o Júnior detectou o Diego Silva, que sentiu um problema na perna, depois numa bola que ele aliviou ali, né? O Flamengo hoje está jogando aí com o Hernani, com a linha de 3. Aí doutor Marcelo Soares atendendo ao Diego Silva. E já temos no aquecimento o Gonzalez, o Adrian e também o João Paulo ali, quase saindo do seu vídeo do lado direito. Júnior, dá pra botar Marcelo Moreno e Hernani, por exemplo, juntos no ataque do Flamengo? Nós já vimos, né, Luiz, essa dupla atuando. Logicamente, eles têm mais ou menos as mesmas características, né? É lógico que você precisaria, para usar esses dois jogadores, muitas jogadas pelas laterais, né? E uma ótima marcação no meio-campo, porque automaticamente você ia ficar sem um jogador a mais na hora da marcação, porque hoje praticamente todas as equipes jogam somente com o homem enfiado lá na frente. Pode jogar? Pode jogar. Talvez até contra uma equipe que joga com 3 zagueiros, por exemplo, que você deixa os dois enfiados lá com um na sobra, aí você não vai ter problema no meio-campo. Então eu quero fazer o seguinte, e você que está em casa acompanhando a nossa transmissão, Hernani e Marcelo Moreno podem jogar juntos no ataque do Flamengo? É a nossa enquete de hoje, Globoesporte.com/futebol 2013. Participe, mais uma vez bombando a nossa enquete. E a falta no Carlos Eduardo. O Baraca na marcação, o Felipe Bastos chegou de passagem ali.
leva a mão no joelho esquerdo, foi no toque lateral mesmo, da perna esquerda ali do Carlos Eduardo. Ajeitando o meião, dá uma olhadinha. Para quem teve 2 anos de contusões sérias, inclusive um problema patelar, o Felipe Bastos atinge. O Baraca já tinha ficado, pegou solando e raspando os cravos ali. Ficou barato, não ficou não, Renato? Pela imagem ali. Na hora eu não tinha reparado não, mas ele estava atrasado na jogada e pegou no joelho do Carlos. Mais que barato, de graça. Era um lance típico para cartão amarelo. O Roberto está preocupado, orientando a barreira que protege o canto esquerdo do gol defendido pelo goleiro da Ponte Preta. Aí o Flamengo na cobrança de falta. Os jogadores da Ponte vão se posicionando ali. O Cáceres e o Paulinho também. O André Santos bate forte. O Luiz para bater de pé esquerdo, né? O Luiz Antônio está ali para bater de pé direito. Os 2 laterais do Flamengo. O Roberto no meio do gol. André Santos autorizado. Luiz Antônio foi quem partiu. Volta no André. Aí tocou de cabeça. O desvio para o meio. Mole, toque contra o próprio gol. Paulinho estava ali acompanhando. É escanteio. O Ferron, ele fica fazendo um gesto ali, como quem diz, né? Estão vendo, então me avisem. Mas se ele não chega nessa bola, vai, Luiz, depois eu falo. E o escanteio já cobrado. Bola com o Gabriel. Gabriel por trás pro pé direito, faz o levantamento. Olha que bola perigosa. Foi lá o Roberto para fazer a defesa. Na jogada anterior, o Cáceres, né? Ele veio e deu uma casquinha aqui, ia colocar o companheiro, né, em uma ótima condição. Por isso que ele fez a tentativa em última instância para tentar cortar o cruzamento. Aí o André Santos. Devolvendo para Luiz Antônio. Vai começar lá com o goleiro Paulo Vitor. Lembrando que nós teremos Brasileirão também no meio da semana, a 3ª rodada do 2º turno. Aí, claro, nos fins de semana nós temos Brasileirão até terminar a temporada, né? Porque no outro meio de semana, aí sim, a Copa do Brasil com grandes jogos. Flamengo e Botafogo, por exemplo, se enfrentando nas quartas de final. Grêmio e Corinthians, Atlético Paranaense Internacional, Goiás e Vasco. Valendo o título da Copa do Brasil, a partir de agora, arrancada final da Copa do Brasil. William. Toca mais atrás no Wendel. Adailton. Evolução para o William. Beirada do campo não é muita dele, não. Mas agora sobrou o lado do campo ali para o William. Devolveu para o Wendel. Tentou chegar na linha de fundo, bateu direto. Paulo Vitor soltou. Que perigo ele faz, completando a defesa com a chegada do Adailton. Luiz. Diga, Fernanda. Só para confirmar aí a entrada do João Paulo com a número 16 no lugar do Diego Silva, que chegou a vir aqui para o banco de reservas com muitas dores, bem chateado e estava sentindo tanta dor que já foi para o vestiário, inclusive no carro-maca, viu? Perfeito, Fernanda. Então, por isso que você está vendo o André Santos aí recebendo a bola no meio. Olha, passa a jogar de volante o André Santos para jogar no meio. E entrando o João Paulo, vai ocupar ali a lateral esquerda do Flamengo com a saída do Diego Silva machucado. Gabriel. Vamos ver se o Mano vai mudar o posicionamento dos meias aí com o André Santos. Ele deve fazer talvez um papel de volante mesmo ali, como vinha fazendo o Diego, né? Até pelas características dos outros jogadores, não tem ninguém ali, né, Luiz, que possa fazer. Somente o Luiz Antônio que está de lateral. Paulo Henrique marcou a falta agora sobre o André Santos. Sobre o Hernani, perdão. A bola ficou com o André Santos, que ia carregar para o pé esquerdo. Sei não se não era negócio, a vantagem nesse lance aí. Exatamente o que eu ia falar. No lance anterior, ele deu uma vantagem, um jogador que não tinha mais vantagem. Agora, quando o jogador do Flamengo saía, no exterior foi a favor da Ponte. Saía com a bola dominada, ele paralisa o jogo. Aí o João Paulo, que é bom batedor de falta, inclusive, né? Tem um gol no campeonato, um chute cruzado. Quase que uma cobrança de falta. Entrando no Flamengo, João Paulo, lateral esquerdo no lugar do Diego Silva. Essa foi a modificação. Bateu na barreira. Baraca tentou tirar, não conseguiu. Aí a antecipação foi do Wallace. Bola ficou no Chiquinho. Chiquinho por Adailton. Recebe do lado direito o Adailton. Agora vem o João Paulo na marcação. Adailton vai para cima do lateral do Flamengo. Cercado por 3. Tocou no Adrianinho. Clareou para o pé esquerdo. Preparou para o chute. Paulo Vitor joga para a linha de fundo. A bola ainda quicou. Além de sair variando essa bola, o que é de propósito, né? Para dificultar mesmo a vida dos goleiros. Ela dá uma quicada, observe, ó. Quicou, nossa, ainda pegou 2 vezes. Na primeira pegou um montinho diferente, dificultou a vida do Paulo Vitor. Você vê que ele já estava caído na primeira, né, Luiz? Teve que se esticar mesmo. Olha o escanteio cobrado para a Ponte, passa por todo mundo. Sobra com o Gabriel do lado esquerdo. Aí sai jogando o Gabriel, 19 minutos de bola rolando no primeiro tempo, não pintou nenhuma bolinha ainda. Os 5 jogos em andamento, por enquanto todos 0-0.
Cruzeiro que ontem foi a 46 pontos. Cruzeiro já tem impressionantes 14 vitórias no campeonato. E olha, quarta-feira, por enquanto, encontro de líder contra vice-líder, né? Cruzeiro e Botafogo no Mineirão. Que jogo! São as que a gente chama de pequenas decisões nos campeonatos por pontos corridos. Botafogo que hoje enfrenta o Santos, 6h30 da tarde na Vila Belmiro. Hernani. Pega o César limpando ali, o juiz deu uma olhada, não ficou convicto de marcar a falta não. O Hernani fez um sinal de positivo. Mano Menezes agora se levanta. Orientando Luiz. o Paulinho, gritando com o Paulinho. Agora o juiz marcou a falta do Adrianinho em cima do André Santos. Pois não, Fernanda? O Mano tá na bronca até agora com o André Santos, porque ele bateu aquela falta. Ele chamou o André aqui e falou: não é pra você bater, não é pra você bater, deixa o outro bater. Desse jeito, é? Você foi bem educado, eu diria, Fernanda. Reproduzi bem, reproduzi bem. Bem, muito bem, muito bem. Outra falta para o Flamengo ali pela esquerda. Flamengo que vai tendo a posse de bola, vai tentando conduzir as ações do jogo. Ser o protagonista do jogo. André Santos vai lá para fazer a cobrança e a bolinha dá um ar da graça. É a primeira bolinha na tarde do seu domingo. Samir reclamando que está sendo puxado ali pelo Arthur. O juiz dá dura, esse negócio fica dando dura e o jogo não anda. Tá perdendo o maior tempão. Galera quer ver jogo, seu juiz. Se acontecer alguma coisa com a bola em movimento, apita. Aí André Santos foi lá, fez o levantamento. Subiu para fazer o corte o Baraca. A bola vai sobrar na direita com o Cáceres. Preferiu deixar a bola sair em lateral. Olha, gol do Bahia. Gol do Alisson, 1 para o Bahia, 0 para o Curitiba, no Couto Pereira em Curitiba. André Santos. Agora jogando no meio de campo. Passe errado do André, chega o Chiquinho. Aí subindo o João Paulo, casquinha de cabeça para Gabriel. Felipe Bastos. Adrianinho. O juiz marcou a falta. Olha, mas ele mandou o jogo seguir, ou seja, ele viu o lance. Foi o Bandeirinha que marcou a falta. Aí o Bandeira marcou Mas tá certo, corretamente. Aí ele foi atrás do Bandeira, mas ele viu a jogada, interpretou mal. E esse toque de mão aí não é para cartão mesmo? Não. Isso é o mão simples, ponto. Carlos Eduardo para o Gabriel. Gabriel dominou, tentou a devolução para o Carlos Eduardo. Aí para Hernani. André Santos recebeu. Tentou o levantamento na direita para o Paulinho. Subiu o Ferron e tirou dali. Bola vai voltando no meio com Cáceres. Cáceres para João Paulo. João Paulo na esquerda. Carlos Eduardo tentou evitar a saída de bola pela linha de lado, mas não conseguiu. Globo, a gente se liga em você. Itaú, conveniência e inovação para você ganhar tempo. E olha, o dentuço mais famoso do mundo está de visual novo. Já eu completo essa nota para você. Que é uma chamada, na verdade, do nosso Fantástico, que você vai saber como é que o Ronaldinho Gaúcho ficou com um sorriso de galã de novela. Ronaldinho Gaúcho, sorriso de galã de novela é hoje, é no Fantástico, logo depois do Faustão. Tá jogando aí o Samir. O Wallace. Paulinho. Falta sobre o André Santos. Eu diria que a dupla de volantes agora ficou mais clássica para um time que joga com a linha de 3 meias, né? Um dos volantes saindo mais, no caso o André Santos, o Cáceres mais fixo, né, com João? mais liberdade. O Cáceres está praticamente como um terceiro zagueiro. Ele não pode ser diferente, Luiz, porque senão vai ficar muito exposto. O Flamengo joga bem, viu, esse primeiro tempo. Está bem distribuído. Quer dizer, jogando em velocidade, principalmente aquilo que eu falei no início. Ele não deixa a Ponte Preta respirar. Né? Não dá para ficar os jogadores pensando. Todas as vezes que perdem a posse de bola, já começam a atacar na zona intermediária do campo da própria Ponte. André Santos. Lá atrás para o Samir. Aí o Wallace. Portanto, apenas um gol na tarde do seu domingo. Gol do Bahia. Vai ganhando do Curitiba em Curitiba por 1-0. Bahia, outro time também que... a intermediária da tabela está muito embolada, né? Uma vitória te bota em 7º, em 8º. Uma derrota te bota em 12º, 13º. João Paulo. Aí Gabriel.
Adiantando, boa bola para Hernani, André Santos. Hernani tentou a devolução para o André. Vai sobrar ali para o Baraca, que sai jogando com o Chiquinho. Felipe Bastos, bota na direita para Adailton. Jorginho gritando muito com o time. Aí o Adailton, Cáceres marcando. Bota na frente o Adailton. Vai para o fundo, cruzamento, a bola bem fraquinha para as mãos do Paulo Vitor. Soberano para fazer a defesa. E amanhã estreia a nova novela das 6, Joia Rara. Aí o Luiz Antônio, do lado esquerdo, Gabriel de braço levantado, ele preferiu trabalhar com o Paulinho. Paulinho vai para o fundo, cortou, trouxe para o pé esquerdo, rolou, boa bola para o Luiz Antônio. A canhota não é boa, entregou para o Gabriel, arrumou para o Carlos Eduardo, o chute saiu meio enviesado e havia o impedimento. O Paulinho ficou na dúvida, a Neuza está marcando o impedimento, vamos ver se foi... Ih, rapaz, que não foi nem de um nem de outro, hein, Renato Marcílio? Ela marcou do Hernani ali, né? Estava mais destacado, mas não sei não. O que você achou? Eu achei que o Arthur dava condição de jogo. Na parte de baixo do vídeo, a posição era legal. Menos mal que também não aconteceu nada. Menos mal, porque sempre é muito ruim, né? Quando a jogada se desenvolve com um erro assim. Claro que é muito difícil, todo mundo sabe que os impedimentos milimétricos hoje em dia, e a gente com todos os recursos para deixar muito claro para você que está aí tranquilo em casa, você que está reunido com os amigos, acompanhando a transmissão da Globo como sempre. Baraca. Adrianinha, a bola passou por ele, chega no Samir. O Samir meio que tomou conta ali, o Gonzalez acabou virando a quarta opção, né? Porque o Chicão, quando voltar, vai ser titular, né, João? A gente fala o seguinte hoje, né, Luiz? Que com 17, 18 anos, a molecada hoje já pede passagem. Ele pediu passagem e demonstra uma maturidade muito grande para quem tem somente 18 anos, inclusive dando dura nos mais velhos, né? Que não é fácil isso também. É a famosa fila que anda, né, Júnior? Tem jeito, a catraca que roda. Aí o Wendel. Vai passando o Chiquinho do lado esquerdo, bola para o Chiquinho, Luiz Antônio marcando, cruzamento para o William, a bola vai pela linha de fundo no desvio do Luiz Antônio. É mais um escanteio que favorece a Ponte Preta. Ponte Preta chegando ao seu quarto escanteio no jogo. Aí o William, abraçadeira de capitão ali nas cores da Ponte Preta. 11 gols no Campeonato Brasileiro, o artilheiro é o Ederson do Atlético Paranaense com 13. Levantamento, vai subindo o Ferron. Tentou cabecear para o meio da área ali, teve liberdade para isso, mas não acertou não. É só tiro de meta. Globo, a gente se liga em você. Skol Profissa é retornável, essa é para profissional. Vou aproveitar para a gente dar uma olhadinha no tempo de bola parada e no tempo de bola rolando. A FIFA tem como orientação para que a gente chegue a aproximadamente 1 hora na cronometragem, olha só. De bola rolando 14 minutos e de bola parada 12 minutos e quase 13. Ou seja, a gente está com meia hora, a gente chegaria a 45 minutos de bola rolando nessa tocada aí no fim do jogo. Ou seja, 15 minutos a menos do que o que se supõe seja legal para o espetáculo. Porque o jogo também era muito truncado. O número de faltas não é pequeno, né, em relação ao tempo de jogo até agora. Adrianinho tentou para o Chiquinho, é rapidinho o Chiquinho, mas foi desarmado na sequência pelo Wallace, perdeu, o Wendel recupera, bota na esquerda para o Chiquinho, o William e Adailton na boca do gol, cruzamento direto, a bola vai pela linha de fundo, desviada sutilmente pelo Wallace, né? Mais um escanteio para a Ponte Preta. Samir cumprimenta ali o Paulo Vitor, a cara de menino que tem o Samir, e realmente orientando, tem só 18 anos, a bola bateu no peito do Wallace. Por precaução, ele botou as mãos para trás, para evitar qualquer interpretação ali. Escanteio para a Ponte Preta. Chiquinho. A bola vai ficar no Adrianinho, mas Paulinho conseguiu tocar para o Gabriel. Felipe Bastos ganhou. Caiu no Adrianinho. E encosta na marcação André Santos. Bolão para o Chiquinho. Vai para o fundo, cruzamento. Samir chega botando para a linha de fundo, se antecipando ao William. E a bolinha da Guarda Graça tem rede balançando no seu domingo. Olha, Rodrigo Caio faz 1 para o São Paulo, 0 para o Vasco. Nesse momento, Vasco e São Paulo em cobrança do escanteio, toque de cabeça, a bola vai à esquerda. Foi o Adailton que tocou na bola de cabeça pela linha de fundo, Paulo Vitor ficou se lamentando. Esse gol é tão importante que Vasco e São Paulo, eles invertem as posições. O São Paulo sai da zona do rebaixamento
e o Vasco entra na zona do rebaixamento. Gol, portanto, do Rodrigo Caio. E a gente estava revendo a jogada ali, não foi o Adailton que tocou não, né? A bola teve um leve desvio do William e depois o Arthur foi quem desviou a bola, que passou triscando a trave do Flamengo. Vamos dar uma olhada naquele lance que ficou a dúvida se a bandeirinha havia acertado ou não. Tira-teima, entra em ação. Luiz Antônio de pé esquerdo, meio assim, meio assim. E aí o André Santos, o nosso tira-teima, entra em ação para comprovar aquilo que interpretou o Renato Macieira. A condição era legal, né, Marcelo? Exatamente. Agora, como tu falaste, é o lance milimétrico, né? Lateral que favorece a Ponte Preta. Aí o Arthur para fazer a cobrança do lateral. Felipe Bastos. O João Paulo toca de cabeça. César tentou antecipação. Baraca tira de qualquer jeito. O Flamengo chegando a 63% de posse de bola. Realmente tomou a iniciativa nessa primeira meia hora. Não teve aquelas 2, 3 chances claras de gol, né? Teve alguns chutes e tal, mas aquela chance clara não teve, não. E até o Mano Menezes reclama. Agora todo mundo... Ó, mano, tá bravo. Pedindo atenção, né? Esse vamos, né? No sentido de raça, porque é no sentido de ficar ligado, né? Também. Mas eu acho que ele pediu. Punho cerrado da forma como ele falou, é quem diz, vamos dividir pra ganhar, né? Júnior, não sei se eu vou ser atrevido nessa Ele pergunta, ainda há pouco mas... mandou um recado aqui, Luiz. Sim, Fernanda. Ele ainda há pouco mandou um recado aqui pro time. Para de driblar que a gente vai perder essa bola. Sabe por quê? Porque o campo é ruim. Você vê que a bola ela não corre legal. Então o que acontece? Se você carrega demais essa bola, a probabilidade de você perder ela é muito grande. Então, Júnior, esse é um outro ponto importante que o futebol brasileiro vai viver agora, né? Porque os campos de grama bermuda, esses da Copa, é muito mais veloz esse gramado. Um ataque da Ponte aqui com o Adrianinho. E esse campo da Ponte, embora não esteja esburacado, é aquela grama esmeralda que ela prende muito mais a bola. E fica muito mais lento. Vamos ver o gol de São Januário? Vamos lá? Então vamos mostrar para você o gol do Rodrigo Caio, que vem jogando de zagueiro, embora seja um volante de origem. O Jadson na cobrança do escanteio e o Rodrigo Caio cabeçada com estilo. Abrindo o placar para o São Paulo, o garoto Rodrigo Caio em São Januário. Vamos dar uma olhada na parte de baixo da tabela com essa inversão que a gente acabou de dizer para vocês. Olha, o Vasco convive os mesmos 24 pontos do São Paulo e do Vitória, por sinal, né? O Vitória ainda joga na rodada. Depois nós temos a Portuguesa com 22, a Ponte Preta com 16 e o Náutico quase rebaixado. Dá até para dizer rebaixado, mas a questão matemática é bom ser respeitada, né? Tá muito difícil para o Náutico, que é a pior campanha dos pontos corridos com 20 times, o Náutico em 22 rodadas. O Vitória recebe, por sinal, o Náutico hoje no Barradão, 6h30 da tarde. Hernani tentou pro Paulinho. Chegou o Ferron, rasgando e jogando pela linha de lado. Aí você vê o zagueiro César, a bola vai lá no meio da torcida. Tem um torcedor dando uma risada e deve estar louco para ficar com a bola, né? Mas daqui a pouco vai alguém cobrar lá. André Santos. Gabriel subiu, Baraca toca de cabeça. Aí o William, ajeitando pro Adailton. Aí o Adailton. Samir está na marcação do Adailton. Gabriel também se apresenta. Adailton foi. Samir faz o giro perfeito. E de pé esquerdo despacha para a lateral. Você viu o que ele fez, Luiz? Ele obrigou ao centroavante a fazer aquilo que ele queria, que era para a sua perna esquerda, boa. Claro. Né? Se leva para a perna direita, a dificuldade é maior para fazer o desarme. Aí o Arthur. Felipe Bastos. Veja Gabriel na marcação. André Santos também chega. Ele conseguiu tocar, mas tocou errado. Cáceres recupera. Carlos Eduardo. Devolução no Cáceres. 4 jogadores da Ponte Preta ali. E a bola ficou com o Chiquinho. O chute foi fraquinho. Paulo Vitor fica com ela. Globo, a gente se liga em você. Neutrogena, recomendada por dermatologistas. Tá marcado o lateral para Ponte Preta. E daqui a pouco o Domingão do Faustão em clima de final, em a grande final da Dança dos Famosos. Agitado o Domingão hoje, clima de decisão. Hernani, aí Carlos Eduardo deixou quicar. Baraca conseguiu dar um toquinho, a bola ficou com o Wendel. Paulinho tá na marcação. Adailton fez o giro. Leva melhor o Luiz Antônio. Adailton, Chiquinho. Felipe Bastos. Adailton passa do lado esquerdo. Felipe
tentou arrumar o espaço para o cruzamento, ajeitou para o Chiquinho, o Chiquinho faz a bola chegar ao Adailton. Clareou, rolou para o Chiquinho, vai para a linha de fundo, Adrianinho pedindo no meio da área, Samir cortou, bola voltou, sobrou no Wendel, bateu para o gol, jogou à esquerda do gol do Paulo Vitor. Ô Júnior, sabe o que eu ia te perguntar? A gente está revendo a jogada que vai culminar no chute do Wendel. O Mano pode estar pilhado pelo fato do Flamengo, como você disse há pouco, está fazendo um bom jogo, ter o jogo na mão e a chance de ganhar 3 pontos importantíssimos, tem a ver, não? Pode ter, Luiz, mas eu vou te falar, aquele recado que a Fernanda falou para não driblar, foi para o Luiz Antônio, que é a segunda jogada na saída de bola que ele tenta, já com o desarme feito, driblar o adversário e termina criando uma jogada de contra-ataque. Aí o Chiquinho, 35 minutos, daqui a pouco tem um show do intervalo para você. Em lances de São Januário, de Vasco e São Paulo. E o gol do Bahia sobre o Coritiba. O torcida do Bahia preocupada, sabe que duas, 3 vitórias seguidas o time vai dar uma desgarrada da parte do meio da tabela. Mano está indignado com a marcação. Mas o juiz marcou a falta, o Samir vai voltando calmamente e vai ser punido com o cartão amarelo pela falta cometida há pouco. Nesse lance aí, ó. Essa é a falta em cima do William, Renato Marcílio. Olha, foi falta, mas clara. Mas também não, eu achei um certo exagero o cartão. Já vi alguns lances tão ou mais duros do que esse que não foram merecedores dessa mesma decisão enérgica. Assim. Eu não mostraria o cartão. Aí nós vamos para a cobrança de falta. Vai lá o Felipe Bastos para fazer a cobrança. Ele e o Wendel. O Wendel deixou para o Felipe. Vem a bola do Felipe. Subiu na primeira trave o Hernani, não conseguiu cortar direito, mas o suficiente para evitar um perigo ali. O Luiz Antônio estava bem posicionado, mas é cara que volta para marcar a primeira trave. A bola é dele, né? Se ele puder tocar, é com ele. Né? É uma obrigação, né, Luiz? Por isso é colocado ali. Normalmente são jogadores que têm boa impulsão para evitar que essa bola seja tocada por um adversário que chega ao objetivo, que é o segundo pau. Vem a ponte com o Wendel. Aí Chiquinho. Cruzamento do Chiquinho lá na segunda trave. Se esforça o Arthur, mas não consegue evitar a saída pela linha de lado. Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. E você que está navegando pela internet, participando da nossa enquete. Nossa enquete de hoje é Hernani e Marcelo Moreno. Hoje está no banco, Marcelo, né? Eles podem jogar juntos no ataque do Flamengo. Qual a sua opinião? Globoesporte.com/futebol 2013. O Júnior já deu o Marcelo Moreno aí, ele e o Nixon, por sinal, 2 atacantes. Com opções no banco de reservas do Flamengo. Hoje o Flamengo tem 9 jogadores no banco de reservas hoje. Aí André Santos, Gabriel. Falta sobre ele, cometida pelo Arthur. 37 para 38 minutos do primeiro tempo. Cartão amarelo para o Felipe Bastos. É aquela história, o Felipe desde o começo está querendo apitar, fala muito, Renato Marcílio. E isso irrita demais o árbitro. E o jogador que entra no meio do adversário fica claro para todo mundo. Agora, aquele que fica no ouvido o tempo inteiro é enervante. Por esse cartão amarelo, mas mesmo assim o Felipe não parou de falar. Olha o Hernani aí, faz o domínio, chega Ferron, completa o César. Aí o Cáceres com o Adailton. Cáceres não quis saber de conversa, não. Tocou para a lateral de uma vez. Fez o mais simples o Cáceres. Você viu o Adrianinho se movimentando, já recebe, devolve no Felipe Bastos. Felipe Bastos faz o levantamento para o William, a bola passa por ele. Luiz Antônio com o Chiquinho. Luiz Antônio tenta fazer a ligação lá na direita para o Hernani, ele e o Ferron. Hernani, Ferron deu um toque de cabeça, talvez a bola não tenha força para sair. E o Hernani, bom, ele foi disputar a bola ali, né? Acabou arrumando o lateral para Ponte Preta, o Hernani. Wendel. O Wallace faz o corte. Aí Gabriel, subiu César. Aí Paulinho, na dividida com o Wendel. Mais uma vez o Paulinho. O juiz chegou a levar o apito à boca ali quando o Paulinho meio que ficou no... Não chegou a ser aquela cama de gato clássica no futebol, essa expressão. É quando o jogador sobe, o outro fica ali, faz uma espécie de uma caminha, né, com as costas. Luiz Antônio. Se aproxima o Gabriel. Ele joga no Cáceres, que trabalha com o André Santos. Para Luiz Antônio. Para o Gabriel, perdão. Agora Carlos Eduardo. Luiz Antônio se movimenta do lado direito.
Gabriel vem pelo meio. Flamengo com a posse de bola. André Santos tentou adiantar. Boa bola para o Carlos Eduardo. Tá no chão, é falta nele. E agora muito mais próxima do gol. A falta é ótima para o Flamengo. O Paulo Henrique de Godoy Bezerra gosta de uma conversa, rapaz. Ele não para de falar. É que o Felipe Bastos foi de novo falar com ele. E esse é o lance, ó, do É Ferro. muito claro, né? Calça, o jogador do Flamengo tinha na frente da jogada, né? E isso não é para amarelinho? Não, Não, Marcinho. ele não foi desleal, não foi. Falta simplesmente bem marcada, advertência verbal. E aí o Felipe Bastos de novo foi lá falar com o árbitro. Já chegamos a 19 faltas no jogo. 12 da Ponte, 7 do Flamengo. É mais um péssimo artifício, faz parte do jogo, mas trunca muito, né? Quando tem menos faltas, fica mais corrido, mais bonito. Mano Menezes faz gestos com os dois indicadores, todo mundo fica de olho. O João Paulo vai lá para a cobrança. Você vê o Cáceres, o Hernani, o Carlos Eduardo ali um pouquinho mais à frente. O Gabriel, os jogadores do Flamengo tumultuando a barreira da Ponte. 40 minutos. João Paulo para fazer a cobrança de falta. Pega bem de pé esquerdo. O Luiz Antônio para bater de pé direito. Uma boa oportunidade para o Flamengo neste finzinho de primeiro tempo. João Paulo reclama do posicionamento da barreira. E o Luiz Antônio para fazer a cobrança. Aquela batidinha mais colocada no canto esquerdo do goleiro. E o João Paulo que vai para a bola. Partiu o João Paulo. Jogou sobre o gol. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, aqui é Brasil, aqui é Volkswagen. E amanhã estreia a nova novela das 6, Joia Rara. E daqui a pouco tem decisão no Faustão, a grande decisão da dança dos famosos. Aí Adrianinho, marcado pelo Cáceres. Adrianinho no fundo, Cáceres pressionando. Fez o desarme, sorte do Wendel, a bola ficou com o Wendel, tentou o cruzamento, o Wallace chega rasgando e tirando. Aí vai completar o Gabriel. Arthur, Hernani conseguiu tocar, boa bola no Carlos Eduardo. Ajeita para o André Santos, errou o passe de pé direito. Tentou insistir na mesma ideia, vai lá o Hernani, subiu o Ferron, a bola ficou no Gabriel. Adiantou para o Hernani, subiu a bandeirinha lá no alto do vídeo para marcar o impedimento. Aí a Neuza Inês Bach marcando o impedimento do Hernani e acertando. Aliás, por sinal, é impressionante o número de mulheres trabalhando como assistentes. Esses dias nessa Copa do Brasil Sub-20, que tá, olha a bola para o William, vai chegando lá o Paulo Vitor. Errou no primeiro instante, completou pelo esse chutão de pé esquerdo, virou um passe lá na ponta direita. Se manda o Carlos Eduardo. E foi desarmado, chegou o Ferron jogando para que bola que virou a do Paulo Vitor. Não sei se ele viu, mas tem lógica, quando fazer o chutão tem uma técnica, né, quando tá na mão, né, Luiz? Não foi o caso, né? Que a bola escapuliu da mão dele, ele foi se desvencilhar da bola, né? Jogar para longe o perigo, terminou saindo no lançamento. Aí o Gabriel, passando o João Paulo na esquerda. Gabriel jogou em cima do corpo do Felipe Bastos, que virou bola espirrada, virou um passe para o Adailton. Botou na frente do Cáceres. Velocidade do Adailton. William pedindo, cruzamento. Samir, perfeito no posicionamento. É exatamente isso que eu ia dizer, Luiz. Ele tem uma noção de posição naquela zona que ele ocupa ali. Você vê que dificilmente ele chega atrasado. Na hora do cruzamento, ele sempre procura o espaço aonde essa bola vai fazer a trajetória. Isso é sinônimo de inteligência, de conhecer a posição que ele ocupa. Mas é só para completar, né? Numa rodada com 10 jogos, ou seja, com 20 assistentes, na Copa do Brasil Sub-20 esses dias, na divulgação da escala, nós tínhamos 13 mulheres. Mais da metade, bacana. E todas trabalhando sempre muito bem, né? Elas são a mulher é sempre mais atenta do que o homem. E exige muita atenção. E tem a questão física também, né? Aquelas que gostam de futebol têm como auxiliares um campo de trabalho assim bem mais fértil do que apitando o jogo, né? Carlos Eduardo, depois da mexida no time, ele jogando mais do lado direito, trazendo pelo meio, o Gabriel tá pedindo, joga no Gabriel, passa na ponta esquerda, agora o Carlos Eduardo já recebe, vai chegando o César. Aí no carrinho, joga deslizante para a lateral. Mais 1 minuto. Valeu, Caio. Mais 1 minuto, portanto, vamos a 46. Olha lá o João Paulo na cobrança do lateral. André Santos para João Paulo. Tentou o levantamento. Vai chegando o Hernani. Não ia ter jeito, Hernani. Eu ia usar o braço numa dessa aí, todo mundo ia ver. É um esforçado, Hernani.
artilheiro do Flamengo no campeonato com 6 gols, 21 gols na temporada. Ele não chegou a amortecer a bola no braço, mas a bola resvala e a intenção, claro, de levantar o braço ali não tem jeito, né? E também não é para cartão, né, Também não. Mas se domina e fica para chutar. Se domina e fica para isso, exatamente isso. Tem que olhar o árbitro, tem que olhar também a consequência. Se a bola passou, raspou, ele tentou, foi embora e segue o jogo. Diferente que se fica com uma situação de gol em função da atitude irregular. Felipe Bastos, na direita para Arthur. Adrianinho se movimenta do lado direito. Encostou o João Paulo, ele fez o levantamento. Samir se antecipa e toca de cabeça. Lateral para Ponte Preta, 45 minutos e meio. Vamos para os últimos segundos do primeiro tempo, antes do show do intervalo, que vai trazer os gols da rodada até aqui para você. Tem a mesa tática com o Júnior. Felipe Bastos, aí Arthur, finzinho de primeiro tempo. Cruzamento lá na esquerda para o Chiquinho. Chegou o Luiz Antônio. Lateral para Ponte Preta. No momento em que apita o Paulo Henrique de Godoy Bezerra. Fim de papo no primeiro tempo no Moisés Lucarelli, em Campinas. De 0 para a Ponte, 0 para o Flamengo. Jogo movimentado, corrido. Debaixo de um forte calor na cidade de Campinas. Campinas está a 100 quilômetros da capital paulista, dos centros de tecnologia e de medicina mais importantes do Brasil. O técnico Mano Menezes vai saindo, jogadores de Ponte Preta e Flamengo também. E o nosso show do intervalo começa com o Caio Maciel, com a Fernanda Gentil, que são os nossos repórteres em Campinas. Caio. Ô Luiz, vamos ouvir aqui o zagueiro Ferron. Ferron, um jogo truncado com muitas faltas, né? Como você vê a Ponte para esse segundo tempo? Você acha que dá para voltar a vencer depois de 7 derrotas? Cara, o pensamento é sempre vencer, cara. A gente sabe que a gente está numa situação difícil. Nós temos já que nossa equipe não merece estar nesse lugar. Então agora é conversar aí no vestiário aí para que a gente possa voltar para o segundo tempo e fazer o gol e sair com a vitória. O zagueiro Ferron, Fernanda Gentil. De zagueiro para zagueiro, estou aqui com o Samir, vem conseguindo uma boa sequência de jogos pelo Flamengo, ganhando moral com o Mano Menezes, mas levou uma chamadinha ali durante o jogo, né, Samir? Você até chegou a pedir desculpa pro Mano. O que você acha que ele reclamou bastante nesse primeiro tempo? Porque eu me precipitei ali na área do lance ali. O jogador dele estava de costa. E estava na linha de fundo ali, então era só cercar e fazer jogar para trás. Mas em compensação a gente está bem, a gente está imprimindo o nosso jogo. Graças a Deus estamos fazendo boas jogadas. Se a gente conseguir imprimir esse ritmo de jogo, a gente vai sair com um resultado positivo daqui. Beleza, obrigada, boa sorte, Luiz. Nós estamos de volta aqui no estúdio especial do Esporte da Globo com o Júnior, com o Renato Marcília. 0-0 Ponte Preta e Flamengo em Campinas. E nós vamos daqui a pouquinho trazer a mesa tática, tem os melhores momentos. E eu destaco que ontem o Cruzeiro ganhou do Atlético Paranaense por 1-0. Líder, 46 pontos. E o Fluminense venceu a Portuguesa por 2-1 no Maracanã, de virada ontem à noite. Foram jogos do sábado desta que é a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Júnior, vamos aos lances do primeiro tempo, então? Primeiro tempo bom do Flamengo, né? Começou principalmente em função da agressividade na marcação, já marcando a Ponte na saída de bola. Não criou tantas opções assim de finalização, Luiz, mas a velocidade, essa foi a melhor jogada do Paulinho, né? Ele fez tudo correto até o passe para o Gabriel, só que o Gabriel não dominou direito, deu tempo do Roberto sair em cima dele, aí a única opção que ele teve foi a tentativa do cruzamento. Aí a falta do Felipe Bastos, aquela outra imagem por trás, né, que a gente viu que se ela fosse dentro do gol, ele criaria problema para o Paulo Vitor. Aí o Paulo soltou, mas pegou. Conseguiu, né, na base do reflexo, mas esse é o tipo de bola. Foram 2 bolas que ele soltou no primeiro tempo, né, Luiz? Aí o Adrianinho, né? Aquela que ficou 2 vezes, ela toma velocidade e ele coloca lá para fora. Aí a falta do João Paulo, né, que não conseguiu. Talvez até melhor fosse o Luiz Antônio com o pé direito ali, ó, por fora da barreira. Aquela bola se vai dentro do gol, criaria problema. Até porque o João ele costuma bater melhor quando é mais forte a batida dele. Ele está muito próximo, né? Exatamente, pela potência, né? A precisão dele, às vezes, não é tão boa como é a do Luiz Antônio. Posso propor um desafio ali para você? Vamos lá. Nós estamos com a nossa enquete hoje. A enquete é boa hoje, né? A enquete é legal. Hernani e Marcelo Moreno, né? 2 jogadores centroavantes. Aí os times estão distribuídos aqui estão em campo. Os 2 times, né? Vamos tirar aqui a Ponte aqui. Hoje está distribuído assim, né, Luiz? Hoje está jogando assim, né? Assim, o Gabriel aberto pelo lado, Paulinho pelo outro, o Hernani enfiado e o Carlos Eduardo vindo de trás, né? Se por acaso a gente fosse colocar o Hernani, o que é que iria acontecer? Vamos dizer que o Carlos Eduardo aqui seria o Moreno, né? Ah, claro. Então você teria os 2 jogadores jogando enfiado, você teria uma linha de 2 meias, né, abertos, tanto o Paulinho como o Gabriel, e você teria o André Santos e o Cáceres fazendo aquela proteção aqui. E o principal, Luiz, acontece aqui o seguinte, você teria que ter, para esses 2 jogadores jogarem juntos dentro da área, Luiz Antônio, Cáceres,
né? E o Paulinho aqui, esses três fazendo a jogada da mesma forma como o lado de lá, com o João Paulo, o André Santos e o Gabriel. E agora o que acontece? O que eu falei? Você, quando perdesse a bola, teria uma grande dificuldade na marcação, que você teria um jogador a menos. Aí você teria que ter exatamente esses dois, ó. O Carlos Eduardo e o Hernani também fazendo a volta. Um por vez para você poder fazer essa composição. Senão termina perdendo o meio-campo se você colocar esses dois atacantes. Se o adversário jogar com 3 homens lá, com 3 zagueiros, aí fica mais fácil ainda você colocar os 2 homens enfiados. Mas as características deles são bem parecidas. Então a dificuldade é maior. Muito bem, Júnior. Maravilha. Nossa mesa tática aqui, deixando como dica para você que está em casa participando da nossa enquete, se os dois podem ou não jogar juntos. E durante o segundo tempo a gente vai trazer o resultado. Vamos pra lá? Vai lá. Vamos pro jogo? Vamos pro jogo aqui, nosso estúdio do esporte. Aqui a gente tem esse espaço, tem mesa tática, os times já voltaram pro segundo tempo. Vai começar o segundo tempo. Renato Marcílio, o que você destaca pra gente aí da arbitragem? Uma arbitragem tranquila, sem problema no resultado do jogo. 2 lances de lei da vantagem. A lei da vantagem bem aplicada, ela é bonita no futebol. Demonstra bom senso do árbitro. Deixar o jogo seguir quando deve e trancar também nessa situação. Não simplesmente achar que a lei da vantagem é fazer o jogo andar. A lei da vantagem é você deixar de apitar para, agindo assim, não favorecer o infrator. Às vezes é preferível você marcar a falta, que vai deixar o jogador de frente para o gol, do que uma lei da vantagem que deixa o jogador que está com a bola marcado, cercado, sem poder fazer nada. Então, 2 situações, ele errou. No mais, está levando tranquilo. Muito bem. Vamos então lá com os nossos repórteres. O Caio Maciel e a Fernanda Gentil. Alguma modificação para o segundo tempo? Caio, Fernanda? Na Ponte Preta, 2 mudanças de uma vez só. Saiu o Felipe Bastos com a 8, com a 17, Fernando Bob entrou. O Adailton no ataque saiu e o 21, Rildo, entrou no lugar dele. O Jorginho falou o seguinte pro Rildo: eu quero você correndo, rapaz. Corre lá que eu quero velocidade. Muito bem. 2 modificações, portanto, na Ponte Preta. Entra o volante Fernando Bob no lugar do Felipe Bastos. E entra também o Rildo, que é um meia atacante, no lugar do Adailton. Momento em que autoriza o árbitro, bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo no Moisés Lucarelli, em Campinas, de Ponte Preta e Flamengo, 0-0. O primeiro lateral que favorece a Ponte Preta ali do lado esquerdo. O Fernando Bob tem a camisa número 17 no lugar do Felipe Bastos. Já já a gente confirma outra modificação na Ponte. Então é já entrando o Rildo, número 21. O Rildo, quando ele joga no meio de campo, ele joga uma espécie de um volante do lado esquerdo, um pouco mais adiantado, né? E aí você vê o Fernando Bob, jogador aqui no Fluminense, teve bons momentos, chegou a ser titular e tal, um daqueles jogadores formados no Fluminense. Bola em profundidade, vai chegando o Carlos Eduardo. Baraca está na marcação do Carlos Eduardo. Protege, traz para o pé esquerdo, Baraca pressionando, o Carlos Eduardo tentou de bico a jogada para o Paulinho, não deu certo o passe, não sai jogando a ponte. E a falta do Wallace em cima do William. Portanto, o Jorginho mexe no time. Daqui a pouquinho o Júnior vai decifrar aqui pra gente como é que ficou essa distribuição, né? Se entrar na parte técnica do Júnior, eu acho que o Jorginho ficou com o pé atrás com o Felipe Bastos, que já tinha o cartão amarelo. Não tem dúvida. Ele vai deixar, Luiz, eu acredito, o Baraca e o Fernando Bob, os 2 homens, né? Um pouquinho mais atrás para fazer a proteção, vai liberar mais um pouquinho o Adrianinho para encostar lá. Vamos ver qual é só o posicionamento do Rildo, né? Se ele vai continuar fazendo, porque o Adailton estava como atacante mesmo, né? Chiquinho. Aí tocando mais atrás no Rildo. Chiquinho. Wendel. Outra vez o Chiquinho. Fernando Bob. Mas não foi legal pro Chiquinho, não. Luiz. André Santos despacha e ficou olhando assim, bravo pro Chiquinho, que você tá vendo aí, pela forma como o Chiquinho entrou na jogada. Diga. O Flamengo volta ao mesmo, só uma atualização sobre o Diego Silva. Ele ainda está sentindo bastante posterior da coxa direita no vestiário, está fazendo gelo e ainda é muito cedo, segundo o doutor, para fazer alguma constatação, algum diagnóstico sobre isso. Valeu, Fernanda. Aí o Rildo. É o lado que ele gosta de jogar, é sempre o lado esquerdo. Rildo dominando, tentando aprofundar para o Wendel. Aí Chiquinho protege, 2 na marcação. O veloz, o canhotinho Chiquinho tentou ganhar do Luiz Antônio, tenta chegar ao fundo, faz o cruzamento. E o Samir chega mais uma vez perfeito. Domina, sai jogando com o Luiz Antônio. Luiz Antônio despacha lá pro ataque. Aí o Baraca, meio estranho ali, conseguiu dar um chutão, a bola sai e é lateral que favorece o Flamengo.
Bahia vai ganhando do Coritiba por 1-0. Criciúma Internacional 0-0. Corinthians e Goiás 0-0. Flamengo chegando, bola com o André Santos. Protege, rola na esquerda para Gabriel. Trouxe para o pé direito, tentou bater para o gol, Gabriel. Não pegou legal na bola o Gabriel, não. Aí você vê o Hernani, que ficou na expectativa da jogada seguir, mas não seguiu, não. Comecinho de segundo tempo. E olha, Corinthians e Goiás, eu dizia, 0-0. São Paulo vai ganhando do Vasco em São Januário por 1-0. E Ponte Preta e Flamengo também 0-0. Por enquanto, uma rodada de poucos gols. No Campeonato Por sinal, 6 gols apenas em 7 jogos da rodada, né? É, poucos gols mesmo. Média de 0,86. A média do campeonato é 2,5 gols por partida. Luiz, mas a tendência vai ser, quando começa a funilar, quando começa a definir, né? Um pé na frente e outro atrás, né? É natural, né? Fica todo mundo mais seguro, digamos assim, correndo riscos menores. João Paulo vai para a linha de fundo. Paulinho pedindo, Hernani também. Cruzamento foi travado. Ele deu uma tropeçada, foi? Ele demorou, né, Luiz? Só isso? Eu tive a impressão que o Gabriel ficou sentindo um problema aí. Tive a impressão que o João Paulo ele pisou talvez numa saliência do campo. Vamos ver de novo, olha. Ele vai o Gabriel faz a proteção. Agora, quer ver? Ele vai dar mais um toquinho. Olha lá, ele deu uma escorregadinha, aí perdeu tempo. Eu acho que ele demorou, né? Porque a jogada já tinha quase sido definida. O que houve aí, Renato? Falta não, né? Houve a falta, mas agora uma lei da vantagem bem aplicada. Vamos ver um lance em São Januário. Jogo quente em São Januário. Vasco atacando, cruzamento no Daxon, cabeceando cara a cara com o Rogério. Depois Juninho, Edmilson, Rogério com os pés para fazer a defesa. E o Dorival Júnior de Gandula já rolando a bola para o escanteio. É adrenalina pura no Brasileirão. Globo, a gente se liga em você. Coca-Cola, refresque-se com mais 100 amigos na Copa. Gabriel vai se levantando aí. E os jogadores do Flamengo no aquecimento. E você, que viu até na mesa tática como o Flamengo poderia jogar, a gente está revendo mais uma vez o lance do Gabriel, que ele cai e se machuca por causa do encontrão ali com o Rildo. Hernani e Marcelo Moreno podem jogar juntos no ataque do Flamengo? Globoesporte.com/futebol 2013. Aí, doutor Marcelo Soares, médico do Flamengo, conversou ali com o Gabriel, passou aquela confiança. E a nossa enquete? Venha participar daqui a pouco o resultado da enquete. Tá aí o Marcelo Moreno, também no aquecimento. Luiz, por exemplo, uma outra situação que poderia ser usada os dois, né, se por acaso o adversário tivesse um jogador expulso. Né, com um a mais você poderia colocar esses dois homens dentro da área. Escanteio cobrado, curtinha. Bola volta no Paulinho, protege. Tentou a devolução. Hernani tenta a jogada com o André Santos. É outro escanteio que favorece o Flamengo. Aí o Chiquinho, vai voltando lá o César, o grandalhão Cáceres. Fez um golzinho nesse Campeonato Brasileiro, o único dele com a camisa do Flamengo, contra o Coritiba, em Brasília, numa cobrança de escanteio. O paraguaio Vitor Cáceres, que está ali com a camisa 5 se movimentando. Vem cobrança de escanteio para o Flamengo, vem bola baixa na primeira trave, vai passando. Voltou Carlos Eduardo, bola volta de novo para o Carlos Eduardo. Adrianinho encosta na marcação. Carlos Eduardo entregou para o Luiz Antônio, outra vez no Carlos Eduardo. Trabalha com o pé esquerdo, fez o levantamento. Subiu o Baraca, tirou dali. Adrianinho sai jogando, entregando para o Rildo. Devolve na esquerda. Aí tentou adiantar o Bob. Chegou o Cáceres desviando. E a lateral que favorece a Ponte Preta. Aí o Carlos Eduardo, no jogo contra o Santos, participou de um dos gols, adquiriu um pouquinho mais de confiança, mas muito abaixo do que se espera de um jogador, do potencial dele quando surgiu no Grêmio. É a Ponte Preta com o Arthur. Passou o Chiquinho. Arthur levou para o pé direito, bateu para o gol. Paulo Vitor, Chiquinho tentou botar para trás. Paulo Vitor de novo. Ele fez duas boas defesas, Luiz. A primeira não era fácil, que a bola estava quicando, né? E depois a gente viu a rapidez, né, com que ele levantou para poder evitar o cruzamento. Que a bola viria para trás, aí a gente vai ver. Você vê que, olha o efeito que a bola pega, né? Ele achou que dava para segurar, a bola escapou e depois ele vai realmente para a defesa de coragem, arrojo total do goleiro do Flamengo. Gabriel, boa jogada na esquerda, cruzamento agora para a defesa do Roberto. Ali no primeiro instante, né, Júnior, é a tal da confiança. O goleiro, ele tá indo bem, substituindo o Felipe. O
vou segurar definitivamente. Você sabe que eu não gosto muito de comentar, porque eu nunca fui goleiro na minha vida e vejo as dificuldades que existem para goleiro. A gente tem falado muito, né, de você usar a manchete do vôlei, né, numa bola desse tipo para você, né, jogar para longe um pouco. É lógico que nessa situação a bola variando era mais complicada ainda. Wendel levantou para o Rildo, desviou de cabeça e a bola foi pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Itaú, conveniência e inovação para você ganhar tempo. E a cobertura completa da terceira noite do Rock in Rio. Você vai saber tudo sobre os shows mais esperados. E o repórter Álvaro Pereira Júnior conversou com dois superastros que todo mundo está ansioso para ver, né? O Justin Timberlake e o Bruce Springsteen. Duas feras. Álvaro Pereira Júnior traz a entrevista com essas feras hoje no Fantástico. Logo depois do Domingão do Faustão. Bolinha. Vai trabalhando, a bolinha tem gol. E é gol do Internacional, é gol muito importante. O Otávio está surgindo no Internacional. O Otávio faz 1-0. O Inter encosta no G4, vai para a 5ª posição com 34 pontos. E o Criciúma, 24 pontos, começa de novo. O Criciúma ganhou do São Paulo, empatou com o Bahia, começou a olhar para a parte de cima da tabela. Um tropeço então em casa. Começa a olhar de novo para a parte de baixo da tabela, porque o Vasco tem 24 pontos, está na zona do rebaixamento, o Criciúma está ficando nos 24. E olha, o William Bárbaro Cabeleira aí faz o segundo do Bahia. 2 para o Bahia, 0 para o Coritiba. Coritiba que foi líder do campeonato e o Bahia vai encostando. O Coritiba engatou uma 5ª ladeira abaixo. 5ª marcha, sabe como é que é? Acelerando ladeira abaixo. E o jogo é no Couto Pereira, lá no alto da glória em Curitiba. Os gols surgindo, melhorando a média. A média agora passando de 1, enfim, né? Vitória para o Bahia é muito importante. O Bahia vai chegando a 27 pontos e vai saindo daquela marca de 24. Tem um time na zona do rebaixamento que é o Vasco com 24 nesse momento. Tem Vitória, São Paulo e Criciúma, os primeiros acima, também com 24 pontos. Daqui a pouco a gente dá uma passada na classificação para você. Lateral para Ponte Preta. Aí o Luiz Antônio. Parece já tudo bem com ele. O William acho que não ouviu. E a falta sobre o camisa 9 da Ponte. O Luiz, o Rildo entrou. Ele foi jogar de centroavante mesmo. Revezando com o William. Né? Eles dois têm essa chance de sair da área, mas tem sempre um ficando lá como homem referência no meio dos backs lá. E o Wendel vai para a cobrança da falta. Paulo Vitor pediu, olha só como fica difícil por causa do sol ali, né? Os jogadores todos fazendo uma binha de boné, olha lá. A binha de boné para poder enxergar direito. E vem cobrança do Wendel, ele fez o levantamento. Subiu para tirar o Hernani, Gabriel. Dá um totozinho no meio pro Paulinho. Um kick da bola enganou o Paulinho, sobrou pro Wendel. O Wendel fez o levantamento, subiu o Samir. A bola foi tocada pelo Ferron. Mas está marcado já um impedimento. E a linha da grande área deve ter ajudado muito ali a assistente. O Samir ficou sentindo um problema na careca ali, o Samir. E a gente está revendo o cruzamento do Wendel. O Samir subiu, o Ferron foi, cabeceou. Bola e cabeça do Samir. Isso dói demais. O juiz vai lá até conversar com ele. Mas tinha sido marcado o impedimento, acho que... Bem marcado, bem marcado. Porque o jogador que está em posição irregular participa do lance. Carlos Eduardo, arrumando para o Hernani, devolução, boa bola para o João Paulo, arrumou de novo para o Hernani de esquerda! Que chance perdeu o Hernani! Jogada do João Paulo, foi costurando, tabelinha, Hernani, João Paulo, devolução, levou para a canhotinha. Em tese a jogada foi, até a finalização, foi toda ela certa, né, Júnior? Mas o zagueiro da Ponte, né, que estava chegando para tentar bloquear, mesmo que a bola tivesse encaixado bem no pé do Hernani, dificilmente ela passaria, porque o zagueiro já estava ali para bloquear. Mas a jogada foi boa, principalmente a do João Paulo, né, que fez uma boa jogada individual. Adrianinho. Aí o Bob. Canhotinho, Fernando Bob. Na esquerda, o Wendel. Tem o Rildo aqui posicionado do lado esquerdo. O William mais pelo centro agora. Recebe o William. Toca no Chiquinho. Cáceres pressiona na marcação.
Ele recua para o Baraca. Baraca para Fernando Bob. Bob para Adrianinho. Chiquinho passa na ponta direita pedindo levantamento para ele. Vai saindo. Paulo Vitor foi lá para ficar com ela. E ficou sentindo. Vai jogar a bola para lateral para ser atendido o Paulo Vitor. A gente aproveita para a gente ver o segundo gol do Bahia. Gol marcado pelo William Barbio. Desvio de cabeça do Obina. O William Barbio, chamado no Vasco de cabeleira, botou na frente e pimba. O garoto de Nilópolis, no Grande Rio. William Barbio, 2 para o Bahia. Daí a cabeleira no detalhe para você. Vamos dar uma olhada então na classificação, na parte de baixo da tabela. Aí é realmente a segunda página que a gente costuma dizer, né? O Atlético está piscando ali em azul porque ele já está na Libertadores como campeão da Libertadores. Olha lá a parte de baixo, com 24 pontos, Criciúma. O São Paulo, que está indo a 24, o Vitória tem 24, mas ainda joga contra o Náutico, que está lá em último com 9 pontos. E no miolo temos uma modificação hoje, né? O Vasco está entrando na zona do rebaixamento com 24 pontos, Portuguesa 22 e a Ponte Preta com 16. Lembrando que tem bola rolando aí no Vasco, pode buscar um resultado positivo contra o Vasco. Vamos agora então a Criciúma, o Heriberto Wilson. O Criciúma está recebendo o Inter. Sempre com casa cheia. D'Alessandro vai no fundo, cruzou e o Otávio finalizou bonito, foi lá na gaveta. Os jovens vão surgindo, como disse o Júnior aqui, como é que é a roda aqui? A roda gigante, a fila anda que é mais simplesinha. A catraca roda. A catraca roda, valeu, Júnior. Os moleques vão surgindo, né? E no Brasil, então, depois da janela de meio de ano, a gente tem uma profusão de garotos. Alguns são negociados e os mais jovens vão queimando etapas. O que chama mais atenção, Luiz, é a idade, né? Que antigamente os jogadores subiam com 19, 20 anos. Hoje, 16, 17 já estão jogando no profissional. Aí o Hernani faz o giro. Reclamou de falta ali do Wendel. O juiz estava pertinho e entendeu que não. Ele ficou reclamando que ele teria sido puxado pelo ombro. De qualquer forma, segue a Ponte. Adrianinho. 14 para 15 minutos do segundo tempo. Luiz Antônio. Luiz. Oi, Fernanda. Olha, o Wallace saiu aqui do campo para trocar a chuteira e o Mano tá louco para botar ele em campo. O juiz ainda não parou o jogo, olha só. O Mano tá aqui se movimentando toda hora e o Wallace aqui louco para voltar a campo. Ele já trocou a chuteira. Portanto, com o zagueiro a menos. Ó, o Luiz Antônio tá ali de back central agora. Cruzamento, vai chegando o Samir. O William dominou, rolou pro Chiquinho, bateu pro gol, jogou à direita. No momento em que o time ficou sem zagueiro. Eles estão reclamando, os jogadores do Flamengo estão reclamando com o Paulo Henrique Godoy Bezerra. Reclamo sem razão. O jogador que sai para trocar equipamento, no caso da chuteira, ele só pode voltar com a partida paralisada, jamais com o jogo em andamento. Porque o equipamento que foi trocado tem que ser vistoriado pela arbitragem. Então está certo o árbitro. Não pode o jogador voltar a campo por troca de equipamento. Vamos tentar ouvir, vamos tentar ouvir. Saiu a bola. Foi exatamente o que disse o Marcelo Aparecido de Souza, que é o quarto árbitro. Foi inclusive educadamente chamado pelo nome, pelo Mano Menezes. Ele disse exatamente isso. O Flamengo saiu jogando, só quando a bola parar. Ficou claro, como disse a explicação aqui o nosso Renato Marcília. Adrianinho. Se a chuteira tá apertando e o jogo tá rolando, tira a chuteira e fica descalço. Pode, certo, Renato? Olha a roubada de bola aí. Rildo, pé direito, Paulo Vitor fez a defesa. Luiz, a modificação que foi feita pelo Jorginho, ela deu uma melhorada considerável, né? Tem uma dose de risco, né? Quando você coloca exatamente 2 homens lá na frente. Você vê que o Flamengo chega, tem espaço para jogar, mas em compensação você ganha em agressividade, né? A gente já vê a Ponte já completamente diferente daquilo que a gente viu no primeiro tempo em termos ofensivos. O Flamengo passou o primeiro tempo inteiro, você viu que tem bolinha aí, tem gol acontecendo. Com quase 60 de posse de bola, agora está 53 a 47. Já a Ponte Preta está se aproximando de igualar a posse de bola com esse comentário que o Júnior fez aqui. Paulinho. E o gol é do Goiás. Hugo, camisa 10, canhotinho, jogou no Flamengo. 1-0 para o Goiás no Pacaembu. O Corinthians, no passado, empatou com o Náutico. Depois perdeu do Botafogo, vai perdendo do Goiás, começa a se distanciar da parte de cima da tabela. Chiquinho. Aí o Rildo domina. Marcado pelo Luiz Antônio. O Rildo tentou para o William, a bola foi boa. O William dominou, mas o Wallace agora chegou rasgando e o Cáceres completa. Carlos Eduardo. Trançado o pé do Carlos Eduardo ali pelo Luiz, o Flamengo vai mexer. Então me informe, Fernanda Gentil. Pois não, Rafinha com a 7 vai entrar.
para a saída do Gabriel com a número 10. Portanto, sai Gabriel, entra Rafinha no Flamengo com a número 7. O Rafinha normalmente joga, ele joga dos dois lados, né? Mas normalmente joga mais do lado direito. Mas teve um bom momento no começo que ele jogava do lado esquerdo nessa linha de 3, né, Júnior? Eu acho que a ideia do Mano é a questão da velocidade, viu, Luiz? Mais do que o posicionamento. Você vai ter um jogador com muita velocidade para uma puxada de contra-ataque, porque os espaços estão aparecendo. Paulinho pro Hernani, girou bonito, jogou sobre o gol. Ele tinha o Rafinha posicionado do lado direito, livre, mas aí é centroavante, né? O raciocínio do cara que é centroavante, olha, o Paulinho tocou. O Hernani, quando domina uma bola dessa, a única coisa que passa na cabeça dele é o seguinte: onde é que está o gol? O que eu faço para fazer o gol? Ele não vai passar a opção de jogada de trabalhar muito. A ideia dele, Luiz, e a plasticidade da jogada foi muito legal, porque é difícil acontecer uma jogada como essa, entendeu? E centroavante é assim, tem que arriscar mesmo, não tem jeito. E daqui a pouco, no Fantástico, tem uma entrevista exclusiva com a viúva do Champion, ex-baixista da banda Charles Brown Jr., morto essa semana. Cláudia contou como foi a última noite do marido e falou sobre o estado emocional do marido desde o momento da morte do Chorão, que era, digamos assim, o mais importante membro do Charles Brown Jr., que também faleceu há pouco. Hoje, no Fantástico. Rafinha traz para o pé esquerdo. Entrega para o Carlos Eduardo, devolveu para o Rafinha, cruzamento, Hernani brigou, ganhou, prepara para quem, Hernani? Preparou para o André Santos, calcanhar para o Paulinho, girou, foi para a área, dividida, jogo que segue, o César levou a melhor. O Hernani daquele jeito que ficou, ele não dá para pensar em gol mesmo não, né? André Santos, opa, entre as canetas do William, e agora o Samir foi obrigado, e o Samir já tem cartão, vai ser expulso. Vai ser expulso. Está expulso o Samir, embaçou a vida do Flamengo no jogo. E o Flamengo está mais para ter um domínio completo da partida. A jogar com um homem a menos a partir de agora, está expulso o Samir, Marcílio. Não há o que reclamar. Tinha um cartão amarelo no primeiro tempo. Para mim, o juiz até foi um excesso do árbitro naquele lance, não me recordo bem. Foi a 36 minutos do primeiro tempo. Agora ele chega atrasado. Ele chegou muito atrasado no lance e pegou pesado. Muito bem, agora tira o Rafinha e bota o Gonzalez, Júnior? Ele vai ter que recompor a zaga, Luiz. A não ser que o Cáceres vá jogar na zaga. Aí ele vai ter que puxar alguém no meio ali para poder recompor, né? Faltou um pouquinho de experiência para ele, porque a jogada estava muito longe do gol, né? Mas é normal. Talvez valesse a pena apostar a corrida, inclusive, com o César, né? Exatamente. Vai lá, Adrianinho para fazer a cobrança. Aí Adrianinho levantou para a boca do gol. Acho que está marcado já o impedimento do William. Ou do Ferron. Não, o André Santos está reclamando com o assistente. Marcou em escanteio mesmo. Veja aí o Wallace. Nesse momento, o Flamengo com um zagueiro a menos. Um jogador a menos, que é zagueiro, o Samir. Veja que o Cáceres está ali marcando o Ferron, mas isso é sempre assim. Sempre que o Ferron vai no escanteio, é o Cáceres que marca. Cobrança do Wendel. Levantamento. A bola passa por todo mundo. Já está marcando falta do Ferron. O zagueiro Ferron abre os braços e tal, mas o Paulo Henrique de Godoy Bezerra marcou a falta. E a gente está revendo mais uma vez aquela jogada no toque de calcanhar do André Santos para o Paulinho. Ele tentou ajeitar para o pé esquerdo, chegou o César, fez o desarme, como já disse o Marcília, limpo. E o Coritiba diminui. Agora 2 para o Bahia, 1 para o Coritiba. Ou do Júlio César, aquele atacante que normalmente joga com a cabeça raspada. Ano passado estava no Figueirense. Rildo. Adrianinho. Ele foi atingido pelo André Santos ali, mas jogo que segue. Essa é a vantagem. William. Cáceres marcando. João Paulo. O juiz entendeu que a jogada foi limpa. Arthur. 22 do segundo tempo. Baraca. Clareou para o Adrianinho. Adrianinho levanta, tentava a jogada com o Chiquinho. Chegou bem o Wallace tirando dali. Nesse momento o Cáceres está de zagueiro mesmo. Fernanda está me chamando, mas a Ponte veio no ataque aqui com o Rildo, tocando no Chiquinho. Chiquinho levantou para o William, passou por ele. Sobrou com o Arthur, clareou para bater. Gol da Ponte!
cruzamento, passa pelo William, que ainda fez uma parede ali. Bola sobrou com o Arthur, que desferiu mais uma bomba, um canudo. A bola foi no ângulo direito. Olha a bola do Chiquinho. Sobrou com o Arthur. Soltou com gosto para estufar a rede rubro-negra. O Flamengo sofre 2 duros golpes no jogo que tinha domínio da partida. Tem a expulsão do Samir e no minuto seguinte o gol da Ponte Preta, que está na frente vencendo por 1-0, Júnior. Isso soube explorar bem, né, esse momento, né, Luiz? A inversão de bola do Chiquinho foi muito boa e o Arthur realmente acertou o chutaço. E agora o Mano Menezes vai botar o Gonzalez aí para recompor a defesa, já que o Samir foi expulso. Rafinha. Aí, portanto, o Hernani para a entrada do Gonzalez. O time fica com jogadores, digamos, mais velozes em campo, né? Mas sem o centroavante de ofício. Paulinho talvez vá ter que ocupar aquele espaço lá. Fernando Bob despachou para a lateral. Luiz Antônio, Rafinha. Chega Chiquinho. Aí você vê o Mano Menezes conversando com o Sidney Lobo. Respira fundo ali o Mano Menezes. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Vai ficando frenética a rodada. É gol do São Paulo. Zagueiro, outro gol de zagueiro, Antônio Carlos, aquele do Botafogo, do Fluminense. Mais 2-0 para o São Paulo. Rafinha, cruzamento, olha o Paulinho, impressionante o corte do César. O toque do Paulinho estava com jeito que teria o endereço certo, né? A dominada do Rafinha foi linda, no bico da chuteira. O cruzamento foi perfeito, olha. Paulinho cabeceia e o César fez um corte espetacular. Carlos Eduardo, levantamento, olha o Cáceres. Meio que aparou de cabeça. Tira dali o Ferron. Carlos Eduardo mete a mão na bola. É falta marcada pelo árbitro. Vamos ver gol, gente? É só rodar. Luiz. Então vamos primeiro com o Caio. Vai lá, Caio. Diga lá a sua informação. Em relação ao Arthur, né? Foi o segundo gol dele no Brasileirão pela Ponte. Ele chegou a ser o 4º reserva. Às vezes ele não frequentava nem o banco, né? Dependendo do técnico, já que o Jorginho é o 3º técnico. Mas nunca desanimou, sempre foi muito elogiado pela presença dele nos treinos, está aí, foi recompensado com um gol hoje. Valeu, Caio Maciel, trazendo tudo da Ponte Preta para você. Já a gente vai ver o gol do Hugo do Goiás no Pacaembu sobre o Corinthians. A vitória do Internacional, o Corinthians vai ficando com 30 pontos, o Inter vai indo a 34, o Inter é 5º, é o primeiro ali na boca do G4. 1 ponto do Atlético Paranaense, o Internacional, que teve uma semana péssima, por sinal, perdeu do Santos e empatou com Vitória ambos os jogos em casa. Em casa é força de expressão, né, Luiz Roberto? Em Novo Hamburgo, no Rio Grande, de mando dele, porque o Beira-Rio está passando por transformações para a Copa do Mundo. Lateral para o Flamengo, 26 minutos. A torcida da Ponte vai incentivando o time. O Flamengo teve o Samir expulso há pouco, na sequência sofreu o gol. E essa altura tem que se expor, né, Júnior? Não tem outra receita para quem tem 25 pontos no campeonato. Não tem alternativa não, vai ter que sair. Rafinha, não domina. Chegou o Wendel tirando dali. Fernando Bob toca de cabeça, a bola volta no Cáceres. Adrianinho fez falta em cima do Cáceres, tem pressa o Cáceres. O juiz não permitiu a cobrança rápida, por que será, né? Quem sofre a falta é que escolhe barreira. O Cáceres pegou e quis bater rapidinho, não pode? Bateu rápido com a bola parada. Não vi motivo para ele voltar atrás na cobrança. Tem direito de bater rápido. Quem pede distância é quem sofre a falta. Vai lá para a cobrança. André Santos exagerou, a bola foi pela linha de fundo. Globo, a gente se liga em você. Skol Profissa é retornável, essa é para profissional. Mano Menezes com muita preocupação. Mas eu não sei se tiraria o Hernani não, viu? Porque da forma como joga a Ponte Preta, sem ter um homem ali enfiado no meio da área, facilita, principalmente com 2 backs grandes, né? Que é o caso do César e o Ferron. Você não vai ter praticamente contra-ataque para fazer, para explorar a velocidade tanto do Paulinho como do Rafinha. Quer dizer, talvez um homem dentro da área até tivesse mais
mais senso do que propriamente o fato de ter 2 homens abertos agora. Mexida na ponte, não é isso, Caio? Perfeito, saiu o Adrianinho, o xodó da torcida, aí ovacionado pelas arquibancadas. Entrou o Catito Ramírez, peruano retornando hoje aí da seleção do Peru. Ramírez que tem a número 20. Número 20. 10 e o Adrianinho saiu. Perfeito, Caio Maciel. Baraca. Ramírez. Mais atrás do Ferron. Vai valorizar a posse de bola agora a Ponte Preta. Vai vencendo por 1 a 0. O jogo está muito difícil. Foi da expulsão do Samir. André Santos botou uma bola dificílima para o Samir no recuo. Lá o Samir acabou fazendo uma falta. Já tinha amarelo. Foi expulso. E a partir daí a Ponte chegou ao gol no minuto seguinte. Fernando Bob. Wendel. Chiquinho. A Rafinha pressionando. Chiquinho lá atrás agora para o César. Despachará para o ataque. Ela vai saindo, é lateral que favorece o Flamengo. Globo, a gente se liga em você. Neutrogena, recomendada por dermatologistas. Wallace, André Santos. Totozinho de cabeça. Ela vai saindo em lateral que favorece a Ponte Preta. Vamos ver o gol do Goiás, então? Vai ter mudança na Ponte Preta. Acho que o Baraca vai sair. A gente vai mostrar o gol do Goiás no Pacaembu. Que tapete que tá o gramado do Pacaembu. Olha o Hugo, já dominou no peito. Aprendeu com o Walter, né? Levando para finalização. Aí cai de joelhos ali. O menino que fez isso outro dia, de dominar com o peito já para chutar, foi o Willi, esse garoto do Vasco, né? 1 a 0 para o Goiás. Sobre o Corinthians no Pacaembu. Que semana para o Corinthians, hein? Para o campeão mundial. Bola na esquerda. João Paulo faz o drible. Paulinho tá na boca do gol. Cruzamento foi direto. A bola passou na cara do gol. Vai se esforçar. O Rafinha não conseguiu. A bola foi pela linha de fundo. Temos mais gol para você? Então vamos lá. E o Baraca não saiu, continua ali no campo. A gente tá vendo o gol do Coritiba. Desvio do Júlio César na primeira trave. A bola acabou tocando no Tite também. O Júlio César, o carequinha ali, saiu comemorando. Nesse caso é gol contra, Renato Marcílio? É porque o Júlio César ele tenta, mas não toca. E aí? A minha ideia é de gol contra. O gol contra foi diminuindo. Tá difícil fazer isso. Difícil, O cara vai ter que dar um chute contra o próprio gol de propósito. Né? Cometeu um ato falho, errei de lado, né? Mas a jogada aí o Cáceres. Carlos Eduardo. Na esquerda, João Paulo, meia hora do segundo tempo. Ponte Preta vai vencendo, segue na zona do rebaixamento. O André Santos está sofrendo umas 12 faltas ali do Fernando Bob. E o juiz está marcando a falta que favorece o Flamengo. O Flamengo com 25 pontos, está em 13º, mas o Vitória tem 24, joga contra o Náutico, pode empurrar o Flamengo para 14º. São Paulo está saindo da zona do rebaixamento para se manter ali. Vai se manter ali de qualquer forma, né? Porque o Vitória está contra o Náutico, está fora já da zona do rebaixamento, vai ganhando por 2 a 0. Daqui a pouco você vai ver o segundo gol do São Paulo sobre o Vasco em São Januário. O Vasco também está entrando na zona do rebaixamento com essa derrota. Difícil a situação do Vasco. E vem para fazer a cobrança o João Paulo. Aí o Flamengo, João Paulo, levantamentos. O Roberto saiu, mas quem cortou foi o Ferron tirando dali. Ferron gritando com os companheiros de defesa, meia hora, 31 minutos. Vamos para a parte final do jogo. No Moisés do Carelli em Campinas. Vai lá João Paulo na cobrança do lateral, arremessando lá na área. Gonzalez subiu, a bola vai sobrar com o Wallace, brigou por ela, Ferron, Gonzalez. Cáceres dominou no peito, bateu pro gol, segura Roberto. Olhou pro lado direito, viu o Carlos Eduardo, que não tá lá numa fase assim, sabe como é que é? Vou tentar lá. Deu uma olhadinha e falou, é comigo mesmo. Bate pronto. Bateu bem, não era fácil, né, Luiz? Até porque ele tinha dominado, ele tinha passado dele, só que foi central, sem dificuldade, o Roberto. Rildo pro Chiquinho. Ponte Preta que recebe o Corinthians na próxima rodada. Carlos Eduardo. Depois enfrentará o Atlético Paranaense. Carlos Eduardo perdeu e fez a falta. Não consegue se encontrar mesmo o Carlos Eduardo.
O Casedato tinha uma questão mesmo de risco, né, Júnior? Porque o jogador ficou 2 anos sem jogar, né? Tem esse risco, né? É o que eu tô falando, Luiz. Nessa situação agora, era mais fácil ele ter tirado o Carlos Eduardo, deixava o Hernani e obrigava Paulinho e Rafinha, entendeu? Para fechar esse meio campo, né? Para poder ter o homem lá na frente, né? Porque o espaço continua, o Flamengo não consegue marcar. A Ponte já tinha iniciado bem o segundo tempo, depois do gol, então, com um jogador a mais, melhora mais ainda. O Flamengo, por sua vez, joga no meio de semana contra o Atlético Paranaense, no Maracanã. E domingo tem um jogo contra o Náutico. No Recife, é aquele típico jogo meio que obrigação de ganhar, né? Rildo. Domina do lado esquerdo o Rildo. Vai para cima do Luiz Antônio. Virou o jogo. Na direita não tem ninguém. A bola vai saindo em lateral, que favorece o Flamengo. Vamos aproveitar para a gente ver o gol do São Paulo, segundo. É mais um gol de escanteio. Antônio Carlos, aquele zagueiro. O Diego Silva saiu mal demais. Vasco tem um problema sério no gol, né? E aí o Antônio Carlos fazendo o primeiro gol dele com a camisa do São Paulo. É um zagueiro de muitos gols. O Vasco que está falando, inclusive, em contratar o goleiro do Olímpia, o uruguaio Silva, para o ano que vem, já que repatriar o Elton ficou cada vez mais difícil. Momento complicado para o Vasco no campeonato. Salários atrasados, elenco limitado. Não é fácil, não. A pressão vai aumentar. O Elton não para de ganhar título lá pelo Porto, né, pô? André Santos. Aí João Paulo. Pé esquerdo. E o Arthur fez o gol, evita o escanteio, é lateral que favorece o Flamengo. E a gente fala do Vasco, o Vasco e o Flamengo estão separados por um pontinho apenas. O Flamengo tem 25 e o Vasco 24 na zona do rebaixamento. O Flamengo é 13º, com esse pontinho a mais que tem no campeonato. Cáceres faz o levantamento. Lá na direita, Carlos Eduardo. Vamos então para o resultado da nossa enquete. A enquete de hoje: Hernani e Marcelo Moreno podem jogar juntos no ataque do Flamengo? Você que participou lá pelo Globoesporte.com/futebol 2013, os dois estão juntos no banco, por sinal. Sim, 68%, não, 32% a opinião dos nossos internautas. A sua opinião, que participa sempre das transmissões da Globo. Claro que é circunstancial, nenhum dos dois, pelo menos, estar em campo. Foi a escolha que o Mano fez depois da expulsão do menino Samir. O Jorginho pediu, deu para o nosso microfone captar, joga fora, porque o William está sentindo um probleminha ali na cabeça. Aí checa se tem sangramento. E o motivo é esse aí: o Wallace bota o braço direito ali em cima da cabeça do William. Alguma maldade? Não. Aquela abertura de braço acontece normalmente nessas disputas, que o jogador procura manter o equilíbrio no ar, né? Abre a asa, como a gente diz, mas não houve a intenção de atingir. 35 minutos. Domina! Ei! Fala com ele, cara! O Mano quase enlouqueceu com o Cáceres agora. Domina, a bola passou do lado, o Cáceres nem tocou nela. E agora falta sobre o Rafinha. Mais elétrico do que nunca o Mano Menezes. A situação vai ficando muito difícil. De novo! Não dá para ser diferente mesmo pro Jorginho. Terceira reserva. Chiquinho! Ei, o Wendel! É melhor trocar! Vai, Chiquinho! São as palavras aí do Jorginho. Troca com ele, Wendel! Vai trocar com o Rildo. Ou com o Chiquinho? Não, com o Rildo, olha. O Rildo no primeiro. O Rildo no primeiro combate, o Chiquinho o Rildo no primeiro. Cáceres. Na direita agora para Luiz Antônio. Tentou a jogada para o André Santos. Recebeu. Tentou o drible. Caiu. Queria falta. O juiz mandou seguir. E a Ponte Preta sai na velocidade com o Arthur. Rildo está lá na esquerda de braço levantado. Jogada é para o William. O William tentou a devolução, mas o corte é do João Paulo, lateral, que favorece a Ponte. O Wendel tá ficando à frente. O pecado do Chiquinho vai ficar para ele. É a voz do Jorginho aí, a questão da marcação do Wendel. Ele quer o Wendel de lateral mesmo. E quem está chegando para apoiar ou o Chiquinho ou o Rildo no primeiro combate. Foi o que eu entendi. É isso mesmo, né? Porque ele não quer que o Chiquinho... Teve bolinha aí, ó. Porque ele não quer que o Chiquinho, né, marque o Rafinha, né? Que o Wendel tem muito mais qualidade para fazer isso. Até porque é lateral mesmo, né?
E agora o João Paulo meteu a mão na bola ali. O Corinthians empata. Gol de Alexandre Pato. Corinthians 1, Goiás também 1 no Pacaembu, em São Paulo. Patito Ramírez fez a falta sobre o João Paulo ali, mas o juiz não tinha pitado ainda. O João Paulo botou a mão na bola. É sempre um risco. Cáceres. André Santos. Baraca. André Santos para Paulinho. Rafinha na direita. Recebeu Rafinha. Vamos ver o que vai fazer o Rafinha. Fez o levantamento para o Paulinho. Paulinho tentou fazer o domínio. Arthur chega rasgando. Bola volta no Cáceres. É o Flamengo no sufoco, tentando arrancar um pontinho em Campinas. Tinha o jogo sob controle, mesmo empatando. Samir foi expulso, a Ponte fez 1-0. João Paulo cruzou, Paulinho vai brigar pela posse de bola. O André Santos, a bola quica, passa, sobra na direita. O Carlos Eduardo chegou atrasado, ela ficou com o Luiz Antônio. Luiz Antônio botou na frente, o lance é bom. Rafinha pedindo cruzamento na boca do gol, chegou César e tirou dali, completa o Chiquinho. E o Flamengo segue apertando, com o peito. Cáceres ajeitou, entregou para o Gonzalez, de novo para o Cáceres, errou o cruzamento. Cáceres vai se virando o paraguaio, toca no João Paulo. João Paulo arrumou para o Paulinho, ajeitou para o Gonzalez, Rafinha, saiu Roberto e o jogo está parado. E marcou falta ali do Rafinha. Não sei se sobre o Fernando Bob, se sobre o Roberto. Está marcando impedimento. É, mão levantada. Impedimento, ele acabou de dizer ali, inclusive. O Márcio Eustáquio Santiago. Toque do Gonzalez. Impedimento então do Rafinha, depois do toque do Gonzalez. Sei não. Globo, a gente se liga em você. Vivo, cobertura que chega onde outras não chegam. É mais um impedimento que a gente teve que marcar pelo ombro, né, Renato Macedo? E foi bem marcado. Vamos dar o crédito para o Márcio Eustáquio, né? Luiz. Oi, Fernanda. Vou descrever o gesto aqui, tenta visualizar, você e os amigos de casa. Mano Menezes levantou os 2 indicadores, desenhou o gol com a mão, olhou para o Carlos Eduardo, apontou no centro do gol e falou: manda umazinha só lá, umazinha, por favor. Umazinha, seu Carlos Eduardo. Não finalizou nenhuma no jogo, Carlos Eduardo. Vai jogando a Ponte Preta. Patito Ramírez. Aí Rildo. Vai para cima da marcação do Wallace. Falta do Wallace em cima do Rildo. E com isso a Ponte Preta tem tudo o que queria, que é jogo parado essa altura. Globo, a gente se liga em você. Volkswagen, aqui é Brasil, aqui é Volkswagen. Desesperado para saber quanto falta. Paulo Vitor orientando o Paulinho e o Luiz Antônio. Falta cobrada. Aí o Baraca levou para o pé direito. Experimentou, Paulo Vitor soltou e num segundo tempo fez a defesa. Vai sair jogando, pede para o time se mandar. 41 minutos. O Corinthians empatou há pouco com o Alexandre Pato. 1-1 Corinthians em Goiás. Aí você vê o Rafinha. O Rafinha domina. André Santos ficou pelo meio. Ele toca no Carlos Eduardo. Carlos Eduardo levou para o pé esquerdo. Errou o passe. Mas a bola passa e vai ficar com o João Paulo. João Paulo domina do lado esquerdo. Levantou a cabeça o João Paulo. Fez o levantamento para a área. A bola vai ficar com o André Santos. Dominou, levou para o pé esquerdo. Bateu para o gol. Gol do Flamengo. Recebeu, ajeitou no peito, o drible, o chute, o desvio no meio do caminho do Ferron. E o Roberto caiu de maduro porque não deu para corrigir o desvio nessa bola que tocou no braço, inclusive, do Ferron, ou no quadril dele ali. André Santos, faz o primeiro dele no Brasileirão, levou para o pé esquerdo. Bola bate na mão, me parece realmente do Ferron, mas enfim, o desvio que é o mais importante. E o Flamengo chega ao empate. 42 minutos. O sorriso do André Santos. Quer ouvir? Então vai ouvir a marcha rubro-negra. 1-1, Júnior.
Ele recuperou a jogada do gol da Ponte Preta, né, Luiz? Foi a bola que ele foi atrasar, terminou batendo no adversário e sobrou a situação que o Samir foi expulso, né? Uma grande dose de sorte nesse momento, porque a Ponte dominava o jogo completamente. Carlos Eduardo para o Rafinha. 43 minutos. Falta sobre o Rafinha. E agora acho que vai ter cartão para o Chiquinho. É isso aí. Ele atinge por trás, né? O Rafinha tomou a frente da jogada, disparava. E aí é falta de fair play. Vamos, Ramiro, por favor. Vamos, Vitor. Não para, não para. Vamos. Alô, manda a bola. Aqui, ó. Ele vai passar. A torcida do Flamengo nesse momento canta e canta muito. Afinal, um jogo que o Flamengo teve o controle. Olha só como faz a festa a torcida rubro-negra em Campinas. Informou a Fernanda Gentil, mais 3 minutos. Aí o Mano Menezes mais uma vez aí, interpelado pelo Marcelo, que é o quarto árbitro. Carlos Eduardo fez o levantamento. André Santos no primeiro instante. Aí vai na jogada o César. Falta do André Santos sobre o César. E olha a bolinha aí, tem gol acontecendo. E olha, gol no Pacaembu e é do Goiás. O Goiás vai saltando para a 7ª posição com 29 pontos. Amaral. 2 para o Goiás, 1 para o Corinthians. Veja a arrancada do Wendel. Rildo devolveu no Wendel. O passe na direita para o César. Ajeitou para o Arthur. No fundo, cruzamento. César, que bola! Para o William. O Wallace faz o corte. Contra-ataque do Flamengo com o Rafinha. André Santos na esquerda. Vamos ver o Rafinha. Entrega para o Carlos Eduardo. Devolução para o Rafinha. Na ponta direita, Rafinha vai para o fundo. É o André Santos que faz a infiltração. Ele tentou virar o jogo lá para o André. Chegou batendo para o Paulinho. Rasga a zaga da Ponte. Se passa, o Paulinho teria ficado na cara do gol. André Santos extenuado lá no alto do seu vídeo. 3 minutos a confirmação e a Fernanda já trouxe a informação. E a falta agora sobre o Rildo. Ô, mano! 44 faltas no partida. É demais. Só nas faltas, Renato Marcílio, perdemos 17 minutos. 17 minutos por conta das faltas, das paralisações pelas faltas. É muito tempo. Fez a falta, então que se recupere uma parte disso aí, né? Bola para o William. Está marcado o impedimento do William. Vamos ver gol no Pacaembu? O gol do Pato, o gol do empate do Corinthians e o do Goiás já está pronto? Já. Então vamos lá. Olha, primeiro o gol de empate. Douglas na cobrança. O toque do Gil para o meio da área. O Pato entrou de bola e tudo. Aí o toque do Gil. E o Pato finalizando ali, meio que atrapalhar o gol. Emerson, pênalti do Emerson no Pato. E a bola quica, ganha o efeito e vai para o fundo da rede. Gol de Alexandre Pato. E depois o Goiás chegando a 2-1. Amaral subiu com estilo 2-1 para o Goiás. A gente viu ali com aquele curativo, é o Rodrigo, que é zagueiro. Jogou no Flamengo, inclusive. Mas o gol foi do Amaral. 2-1 para o Goiás. Rafinha, desarmado pelo Chiquinho. 46 minutos. Chiquinho. Cruzamento, vem para a boca do gol, William. A bola passou, chegou tirando o João Paulo. Olha, termina em São Januário, São Paulo 2-0 sobre o Vasco. Vitória importantíssima, primeira vez que... Bom, desde as 2 primeiras vitórias no campeonato, São Paulo vence 2 seguidas. E sai da zona do rebaixamento com a chegada do Muricy Ramalho, 2 jogos, 2 vitórias. Carlos Eduardo. Por sinal, o Flamengo não conseguiu 2 vitórias seguidas e agora tem um vermelho agora. Nessa entrada sobre o Carlos Eduardo, está expulso de campo. O César sai mancando e está expulso e foi vermelho direto. Olha o lance aí, Renato Marcílio. Ele entra com o pé em cima, né? Ele entra com o pé em cima, a jogada é grosseira, é antidesportiva. Tanto que ele nem reclama, ele sai como que aceitando o cartão vermelho pela forma como ele entrou. Não é comum até os árbitros mostrarem cartão vermelho nessa circunstância, mas agiu certo. Agiu com a energia necessária. Olha só, 3 das 25 faltas cometidas pela Ponte foram feitas pelo César. O Flamengo tem essa bola parada, André Santos vai na cobrança, Carlos Eduardo vai na cobrança. O juiz está ali.
enquadrando todo mundo, não quer saber de agarrar. E com isso se perde tempo. Por que ele não marca pênalti ou a falta quando a bola rouba? Vou te falar, viu? Vai lá, Carlos Eduardo na cobrança. Que isso, Carlos Eduardo? Mas nem cruzamento você tá acertando. Apita Paulo Henrique de Godoy Bezerra. Fim de papo em Campinas. 1 para a Ponte Preta do Rildo e sua tatuagem nos braços. 1 para o Flamengo. O André Santos empatou no finzinho. Termina na cidade de Campinas. Empate em 1-1. Tô aqui com ele, Luiz. Vamos lá com o Caio Maciel e com a Fernanda Gentil. Seu primeiro gol saiu justamente num jogo em que o Mano implorou pro Carlos Eduardo que o Flamengo mandasse pelo menos uma bolinha no gol. Pegou realmente nesse fundamento? Pegou, chegou. Acho que um jogo difícil. Ficou mais difícil ainda depois, acho que da expulsão. Até então, primeiro tempo, o jogo estava controlado. Tivemos muitas chances, até mais que a Ponte. E segundo tempo eles cresceram, ainda mais depois da expulsão. Logo fizeram o gol. E ficou difícil para a nossa equipe, mas a nossa equipe não desistiu nunca. Lutou, buscou mesmo com um homem a menos. Fomos guerreiros. E temos que agradecer mais uma vez o apoio do torcedor e também a entrega de todos os jogadores. Muito obrigada, parabéns pelo gol. O Caio tá com alguém aí? Adrianinho aqui, o camisa 10 da Ponte. Adrianinho, o que faltou para a Ponte Preta segurar esse resultado? A derrota escapou pelas mãos, já que a Ponte estava com 1 a mais? Escapou 1 a mais, estávamos ganhando de 1 a 0. Infelizmente não tivemos sabedoria de segurar o resultado. Tá certo, obrigado, Adrianinho. Luiz. Beleza, Caio, a gente tá revendo o gol do Arthur, você viu o gol do André Santos, que a bola toca no Chiquinho, o goleiro tinha reagido para defender, bateu na mão do Ferrão e entrou mesmo. Olha, gol do Coritiba, Alex. Vamos ver o gol do Coritiba? Vamos lá então. Alex, para variar, o Coritiba dependendo do Alex. Júlio César dominou, olha o Alex, que beleza o Alex. É uma bicicleta, sim senhor, é gol de Alex, 2 para o Coritiba. 2 também para o Bahia, para o desespero do Marcelo Lomba. Olha, tem bola rolando no Brasileirão. Vamos para o Pacaembu, Kleber Machado. E o Dudu no lugar do Hugo. A partir de agora, todos vocês que estavam acompanhando com o Luiz Roberto, com todo o time da Globo, o empate Ponte Preta 1, Flamengo 1, a gente está acompanhando o final da rodada. Nós mostramos aqui o Vasco perdendo para o São Paulo por 2 a 0 em São Januário. Agora